mais um episódio do Liga Podcast. Você que nos assiste na sua casa, no banheiro da sua casa, no seu carro, na área de salto de paraquedismo, onde for que seja, você que nos assiste e nos ouve. Estamos nas plataformas Spotify, no YouTube, já com mais de 20 episódios no ar. Começamos em janeiro esse projeto. Muito obrigado a todas as pessoas que dão feedback. Isso é super importante para você que nos ouve. Manda lá direct, comenta também quando a gente coloca os cortes da Liga, comenta lá, compartilha. Isso é muito importante porque faz com que o algoritmo seja obrigado a entregar mais, porque aqui tem conteúdo de valor, você tá ligado, né? A gente já falou isso várias vezes. E eu sempre falo e retomo todos os começos de episódios. Aqui em cima tem um QR Code. Para você que não sabe, a Liga dos Atletas é um clube de benefícios não só para atletas, mas se você que gosta, curte, você vai poder usufruir de descontos em farmácias, em várias redes de lojas, enfim, R$60 por mês. Você que é ou não atleta, procure aqui, entre aqui no QR Code, se cadastra, R$60 por mês, farmácia, laboratório, tem uma série de coisas que você pode usufruir. E mais importante, a gente vai abrir agora uma chave de perguntas para todos vocês que nos ouvem. É muito importante a gente trocar ideia. E uma das formas que a gente tem na internet é você mandar uma pergunta, pode ser no direct do Cortes da Liga, pode ser no direct do Liga PQD, pode ser aqui embaixo nos comentários. Deixe sua pergunta, também deixe seu comentário. O que você gostaria de escutar, de ouvir, de entrevistas aqui dentro do podcast? Isso é extremamente importante para nós, tá bom? E neste episódio especial... eu acabei de esquecer aqui. Marcelo Costa, tô esperando o meu adesivo da Sky Bullsets, tá? Você ficou de conseguir, eu tô esperando. Neste episódio, nós vamos falar sobre o conceito de voar todas as modalidades, todas as carteiras, vamos falar de túnel de vento, nós vamos falar de wingsuit, vamos falar de four-way, vamos falar de eight-way, vamos falar de pousos, né? Segurança no pouso, vamos falar de operação de paraquedismo, e a pessoa que está aqui na minha frente contempla todas essas informações. Eu quero agradecer do fundo da minha alma. Obrigado, Renan, valeu por aceitar o convite. Renan Zacomandi, né? Quem é do paraquedismo conhece, quem não é vai ficar conhecendo agora. Renan, se apresente aí, quem é você? Pode colocar quantos saltos, né? E a pergunta que eu faço sempre, como é que começou a história do skydive na sua vida? Vamos lá. Obrigado pela apresentação que você passou. Um pouquinho, mas obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Muito bom a gente somar junto. Sim. Bom, Renan Zacomandi, para quem não me conhece, sou paraquedista desde os 18 anos de idade. Comecei a saltar com 18 anos em Americana e me profissionalizei em 2011. Então, comecei a saltar em 2004. Virei cameraman no processo ali de 2008 a 2009. Tive time de four-way, fui disputar o Campeonato Brasileiro como câmera na época, lá em Roraima. E, cara, de lá pra cá, acho que a partir do momento que eu viro instrutor, que eu decidi ir pra fora tirar as licenças, né? Acho que até comentamos sobre isso num primeiro podcast lá atrás, nessa mesma sala. Uhum. Eu volto realmente enxergando o paraquedismo de uma forma diferente e querendo me dedicar ao máximo. Porque meu pai era paraquedista, eu cresci na área de salto até 6 anos de idade, que é quando ele se acidentou numa curva baixa, quebrou os pés e tudo mais. E aí de lá pra cá eu não tive mais tanto contato. Ele parou de saltar, a gente tem empresa na família, outros rumos, mas com 16 para 18 anos eu começo a pesar naquilo e dizer que eu quero saltar, quero fazer o curso, e quando eu vou atrás eu vejo que é um mundo muito legal mesmo, como eu imaginava. Isso quando foi? 2011? Não, 2004. 2004. Eu tinha 18 anos, eu fui aluno do terror. Um belo dia... Ele esqueceu de falar no podcast. Ele comentou comigo, ele ficou chateado. Eu falei, terror, tá doido? Não, que é isso, falou, cara? Não, tem uns caras que passaram, olha que legal, cara. Foi lá em Boituva? Em Americana. O ano era 2004, porque tinha paraquedismo lá até 2004 ou 2005. Eu lembro que eu fiz o meu nível 1 em junho de 2004. E logo na sequência, os Amarais já tinha parado, né? Azul do Vento acho que já estava parando. Não, ainda tinha, mas já estava meio que estranho lá com o Skyvan e tudo mais. Aí o aeroporto de Americana, aquela coisa clássica, né? O aeródromo começa a dar uma crescida, a cidade dá uma estruturada, aí o paraquedismo não é tão importante e interessante, mas atrapalha do que ajuda, valeu, muito obrigado. E aí eu tive como opção Boituva, vim para Boituva fazer uma parte da progressão com o Edson, que ele vinha para flight todo final de semana, né? Não me adaptei, saí do Caravan, daí fiz
fiz uma parte da progressão que eu fui aluno na SL em Pira. Daí que eu conheço os Schmidt, né? Adriana Schmidt, Nelson Schmidt, Brunão, Leozinho e tal. E, cara, é isso. Acho que o universo é muito louco. É um universo pequeno. A aviação é um universo pequeno. Sim. E o paraquedismo é uma vertente da aviação. Então, brinco que dava pra conhecer todo mundo por nome e sobrenome. E aí, de lá pra cá... Voltei para Boituva depois que eu dei essa acelerada do SL, comecei a me fazer lá como câmera. 2009 começo a trabalhar na Brasil Paraquedismo, e aí time de four-way, e aí depois veio na sequência Paraquedismo Boituva, que eu fiquei uns 4 anos com o Eduardo Meirelles na época. Tá. Depois fui Quando é que você foi pra gringa, Renan? 16. Primeira vez que eu fui Você teve 2 idas pra lá, não foi? Foi. 2016 eu fiz meia temporada. Isso. Meia temporada. Mas você foi de salto duplo? Tandem Pilot. Pra Massachusetts. Área que só tinha... Tira um dinheiro lá? Tira. Tira o quê? Tipo, cara, doleta? Depende 2.000 doleta? Pra você? Na época, tirava isso daí, tipo, $1.500 na semana. Ô, louco. Não, mas eu tô pensando o seguinte. Fui pra fazer uma meia temporada lá, como você fez. Pô, consegui trazer $3.000, $5.000. Quanto que sobra por mês? Não, vivendo vida de mendigo, entendeu? Esse é o grande lance. Eu acho que não só no paraquedismo, as pessoas falam, vou pra fora fazer dinheiro. Certo. Cara, de verdade, se você se dedicar aqui no Brasil, como você se dedica lá fora, você também faz dinheiro aqui, sabia? Então... Sem perder os amiguinhos. Porque difícil, porque são os amiguinhos que são um fator complicado às vezes. Porque como aqui, assim? os amiguinhos te chamam pra ir pro bar. Aí o dinheiro que você ia guardar, porque lá você não tem vida social, né? Sim. Você não conhece ninguém, você não fala direito o idioma, pelo menos na época eu já falava inglês, mas não falar fluente é morar lá. Então, sonhar em inglês, né? Exato, minha prima falava isso. E em 2017, quando eu volto, um dia eu liguei pra Ive, minha prima, eu falei, olha, sonhei em inglês. Eu sonhei em inglês, eu queria te contar porque eu gravei isso lá atrás. E assim, faz dinheiro. Lógico que faz dinheiro, só que você também tá almoçando em dólar, jantando em dólar. Se você quiser fazer qualquer tipo de rolê, você vai gastar em dólar. Sim, mas assim, se você for pra um Walmart e comprar comida lá, é muito mais barato você sair pra comer, né, brother? Óbvio. Se dá pra você viver. Mas é aí que é o pulo do Não é gato. nem uma vida de mendigo, você come bem. Não, pelo amor de Deus. Não, exato. Você fazer tua própria comida é cuidar bem da sua alimentação. Sim, cara, foi engraçado, legal você ter falado disso, porque em 2016 eu fiquei 3 meses, me deram lá um quartinho que era... Na área? Era onde terminava a dobragem, começava meu quarto. Enfim, cara, e aí eu sei que naquela esquininha que ele falou que eu podia ficar, porque era um hangar, né? Era um hangar, então tinha... Era tipo um trailer assim? Não, um hangar mesmo. Porque o aeroporto lá era um aeroporto privado. Tá. E o cara construiu vários hangares pequenos, para aviões pequenos. E esse hangar que a gente tava, ele tinha um espaço de guardar o avião, assim, que não era ali que a gente guardava, ali era a operação da escola, na verdade, né? Mas tinha espaço de guardar o avião. Não, guardava o avião lá também, era grande. E tinha a recepção. Então fazia meio que um L assim. Então era a mesa da recepção, todos os macacões pendurados, as coisas do equipamento e a dobragem. E ali naquela esquininha foi o canto que ele falou, você pode, fica à vontade, em qualquer lugar. Daí eu me arrumei naquele canto, que era mais escondidinho, quando a galera chegava. E aí peguei, cara, tinha assim, muita coisinha que caía às vezes à noite, tá? Eu peguei umas ripas que tinha, pus sustentação e tinha umas placas de alumínio, assim. Então virou meio que uma favelinha, porque eu coloquei um telhado, tá ligado? Pra não ficar caindo as coisas. Porque eu fui no Walmart, comprei uma cama daquela de abrir, tipo de escoteiro. Sim. De armar. E eu dormia numa cama daquela. Você não pagava aluguel, nada? Não pagava aluguel, era vantagem, entendeu? Então eu acho assim... como é que era assim, cara? Puta, muito foda isso, não sabia dessa história. Porque eu tinha meus filhos, eu tinha largado minha casa pra trás, eu tinha uma rotina, um estilo de vida, minhas paradas, e de repente, é isso que eu digo, que eu acho que assim, ó, se você tiver a humildade de falar assim, por um período eu vou viver como um mendigo, que nem se falou. Sim. Então eu vou salvar tudo que eu puder e vou viver uma vida de social pouca, quase nada. Se você se predispuser a fazer isso por um período, você vai juntar dinheiro. Oportunidade de ganhar, de trabalhar, a gente tem. É óbvio que lá a gente tá falando de um dinheiro que vale mais. Como era a área que só funcionava 6 meses por ano, porque os outros 6 meses nevava, então todo... Onde era mesmo? Massachusetts. Massachusetts, tá. Então toda tudo que você teria diluído em um ano concentrava em 6 meses, a entrega, né? Ele passava o inverno inteiro vendendo, boa. Mais o verão. Então acaba que é um negócio mais concentrado. É que nem a gente falar de Boituva assim, abriu mais uma escola. Então vai ter mais gente praticando. Não, a fatia só vai dividir por mais uma escola. Chega lá no final de semana, o bolo chega lá no final de semana e é repartido entre as escolas. Que é o normal, acho que não só no paraquedismo. Acho que a gente fala muito disso porque é o nosso mundo. Mas, cara, sim, então era possível. Então, aí eu vou fazer uma pergunta mais específica. Porra, não é fácil você sair, família, seus filhos todo dia à noite ali, pra de repente, sozinho num hangar,
né? Como é que era, assim? Acabava a área, você tinha que esperar os caras ficar bêbado pra sair fora e, tipo, agora vou dormir, ou você entrava lá na favelinha à noite? Como é que era, cara? Não tinha os caras. A operação era eu e um outro tandem pilot. Certo. Acabava a área e aí? Bom, beleza. Não, acabou a área, a recepcionista foi embora, o outro cara entrou no carro e ficava eu e os passarinhos. Tinha o Calegari, o Alessandro Calegari, que trabalhava como dobrador lá na época, então pelo menos a gente... Trocava uma ideia. Tinha como falar um português ali, né? Sim. Porque o resto não tinha nada. Mas assim, ele também tinha as rotinas dele, a família dele, então ele ia pro quarto dele, que ele morava num outro cantinho lá, numa casa, né? Que do administrador do aeroporto. Mas dava pra gente ter algum convívio, alguma coisa. Mas era uma vida assim, ali... Não era confortável, mano. Não era. Não tem como. Você não tá na tua casa. E banheiro, mesmo que você mano. Então, vamos chegar lá. Tipo assim, eu acho que a gente tem que aceitar tudo é propósito. Qual é o propósito? Eu descobri recentemente um novo propósito. Beleza. Com propósito, as coisas ficam mais fáceis de ser atingidas. Então, sem propósito, ninguém vai se predispor a lavar banheiro, a dormir no chão e a estar longe da família. Muito fácil. A gente faz isso primordialmente por quê? Porque vai pagar, vai dar dinheiro. Aí você passa um mês, você fala, nossa, esse mês passou devagar. Porque para ajudar não tinha área todo dia. Então acho que o pior de tudo isso, eu entendo a sua pergunta e eu vou te dar a resposta mais específica disso, mas eu acho que... Não tinha televisão, man. Não, e se tivesse era inglês. Foi onde eu dei o meu upgrade do inglês. Meu caderninho, eu só tinha como assistir as séries em inglês com legenda em português ou inglês. Aí eu comecei a assistir tudo em inglês. E todas as palavras que eu não entendi, eu perdi o contexto, eu pausava. Então eu comecei a assistir How I Met Your Mother. Cara, tem várias temporadas. Eu demorei pra caramba assistir aquilo, porque eu ia pausando. Só que também eu comecei a assistir um baguá, que mal lemar falava inglês direito. Eu terminei o negócio, eu já sabia entender o negócio sem legenda. Porque de tanto... Você foi pra lá com o inglês marromeno? Não. Intermediário. Intermediário bom. Intermediário bom. Mas aí ficou afiado. Porque daí você só tem como conversar em inglês. Você tá pensando o tempo inteiro em inglês. Você vai no mercado em inglês. Você vai comer uma comida fora em inglês. Conta em inglês. Você tá forçado a só viver em cima desse idioma. Então acho que assim, no geral pra mim, em termos de dificuldade, o que eu senti muito, 2016 foi tudo muito rápido. Quando o Tarsis me liga, fala da oportunidade, eu dou ok. Depois que eu dou ok, eu vou pegar meu documento em casa à noite. Eu tava com o visto vencido. Ô, louco. Visto não. Passaporte vencido. Aí meu Deus, eu dei o ok que eu entrava no avião terça-feira e eu tô sem passaporte. Aí uma semana pra tirar o passaporte de urgência e emergência, que eu não me lembro qual foi exatamente. Urgência e emergência, tem uma diferença. Tem. Urgência é quando acontece isso. E o de emergência é quando tem algum problema mais sério, alguma pessoa morreu, etc. Mas foi isso. Daí em uma semana eu tirei o passaporte e aí consegui ir pra lá, né? Então renovei tudo. Mas assim, o que pegou muito no começo, porque quando você chega lá, eu fui pra fazer meia temporada, 3 meses. Então você tá com a cabeça de que vai ser rápido. E outra, você chega, é tudo novidade. A América é fácil de se encantar. Muito. Né? Aí tem esse outro ponto. Porra, mais ou menos, porque onde eu tava não tinha o que fazer, cara. Não, mas tem o Walmart. Olha, ele sabe das coisas hoje. Não, você chega lá no Walmart, tem uma puta televisão incrível. Não, dá raiva, a gente se sente muito mal. Exato. A gente se sente muito mal porque a gente vê que a nossa realidade... É muito difícil. É difícil. Mas enfim, é um difícil que tem gente muito pior, sabe? Eu acho que aí é embasado nesse tipo de coisa que a gente vai achando força, sabe, Binho? Porque ficar longe da família... Isso dói. Você sabe, você de perto sabia como que eu era de levar na escola, de dar café, de não sei o quê, de participar. Sim, né? Eu me sentia muito estranho nas reuniões de escola, porque eu era o único homem dentre um monte de mães. Então... Sei disso que eu passo por isso também. E é legal você poder ser participativo a esse ponto. E aí quando você vê que você vai ter que estar fora, não tem jeito, isso pega. Isso pra mim pegou muito por conta da família, que sempre foi um negócio que pra mim, né, meus pais sempre estiveram em Boituva cuidando das crianças, pra gente poder trabalhar. Então, isso foi um ponto que pegou. Mas 3 meses, empolgação, ganhar dinheiro, trabalhar, avião diferente, operação diferente, porque 4 dias por semana, só que Cessninha. Então, quando eu chego no Brasil e digo pra galera, e aí, foi boa a temporada? Eu falei, olha, foi boa. Eu nessa temporada fiz, sei lá, 380 saltos. E o meu recorde foi 22 saltos duplos no dia. De Cessninha. De Cessninha. Então, não, mano. Então era tipo quase um back-to-back. Não, só tinha back-to-back. Era você e o brother? A operação, vários equipamentos, tinha pelo menos 6 equipamentos, 3 para cada instrutor, com harness, obviamente. Então, marcava o horário da chegada da galera, nós equipávamos as 6 pessoas, dependendo da época do ano, 8, porque dava para fazer 3 ou 4 back-to-back seguido, por conta de temperatura. A gente estava no nível do mar, né? Então, facilita. E aí fazia o briefing com aquelas 6 pessoas, acionava o avião. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo.
Então eu tinha o meu passageiro 1, 2, 3, o Alex também. E aí entrava no avião, pousava, fazia o vídeo, corria na dobragem, esticava o equipamento, pegava o outro, trocava o cartão da câmera e embarcava de novo. Número 2, vem cá. E nessa fazia, tipo assim, não era comum fazer toda semana muito salto, mas teve semana de fazer 17 saltos no dia, 15 saltos no dia, 16 saltos no outro dia, 12 no outro dia. Isso geralmente no sábado. Sexta sempre era pouco, sábado rodava de 10 a 12, às vezes mais, então chegou a fazer 22. Domingo, no final da temporada que acumulou umas coisas lá, teve um momento bom também. Mas assim, no final das contas, a segunda-feira era o dia fraco. Que fazia lá 2 decolagens e acabou, porque era de sexta a segunda, né? Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, a adaptação de tudo que é novo. Que num primeiro lugar é legal, num primeiro momento é legal. Mas depois você tá sentindo falta do abraço, do carinho, do boa noite, de orar com seu filho, de pôr na cama, de sentar com a família pra comer, de ver os amigos dar risada, de poder fazer um fan jump, cara. De poder fazer um fan jump, de pegar o igão, a galera do final do dia, e aí, vamos lá. Tem, né? Não tinha. Então, era uma coisa que isso também mexe, porque imagina, quando eu fui pra Piracicaba, anos depois, só pela rotina de não ter mais como saltar de segunda a segunda, irmão, isso já mexe. Porque uma coisa é eu hoje, que acordo na área, eu tô a 5 minutos da área. Não, o que você tá fazendo? Vamos saltar. Vamos saltar. Você tá a 5 minutos, você vai lá, faz a escolha de entrar no avião, pagar, é cômodo, é prático. Aí você tá lá num puta pico, irado, maneiro, tudo em dólar, bonito. Só que cadê a galera? Então aí você acaba economizando, porque aí você... Então, vendo a rotina lá, porque em 2017, quando eu volto, o Carioca, que mora lá, tem empresa e tudo mais. E eu fui dar um trampo com ele, porque eu falei, Carioca, eu não vou aguentar ficar tanto tempo, agora 6 meses, tendo 3 dias na semana sem fazer nada. E você tem a empresa, se você precisar de ajuda em algum momento, eu fui fazer 2 dias de trabalho com ele. Eu fiz uma obra de acabamento, eu me senti no Luciano Huck, tá ligado? Cura loucura, bicho, hein? Estamos aqui com o nosso rebocado. Você fazia o que lá? Conta pra ele. Parte hidráulica, meu. Parte hidráulica. Foi lá que eu aprendi a passar o sentido correto do V da rosca. Ah, porque tem sentido, né? Certo. Tem sentido certo. Se você passar errado, não, vai vazar. Tem sentido até como é a parte de dentro que vai pra fora ou a parte de fora que vai pra dentro? Mas olha que pergunta elaborada. Porque eu faço isso. Que isso, Binho? Não, o cano tá aqui, certo? Ele é o contrário, que fica pra fora, pra vedar. Você tem que pensar no sentido que vai fazer a rosca. Certo. Então você passa o V da rosca no sentido que a rosca não vai tirá-lo. É simples assim. Quanto mais a rosca entra, mais ela fixa a fita. Se você passar no sentido oposto, você vai rosquear e vai tirar a fita. É óbvio, mas tem que ser dito. Eu aprendi lá. Cara, tá vendo? Maravilhoso. Loucura, bicho. Nós estamos aqui no agora ou nunca, bicho. Você vai ter que... Faz o soletrando. Você vai soletrando a palavra Veda Rosca. É muito bom. Então, bom, passado essa experiência lá fora, não tinha FF lá, era só salto duplo? Não, área de duplo, só de salto duplo, é business mesmo, né? Eu acho que é aquele negócio de ter o skydive, como a gente viu muito tempo, que era onde ganhava dinheiro. Então, quem tinha vontade de investir, comprava um monte de equipamento, o momento era favorável, o cara arregaçava de vender lá e tal, depois pegava instrutor e entregava. Teoricamente o duplo, cara, a gente que é instrutor de salto duplo, quando você domina a arte de uma boa saída, não subestima teu passageiro e sabe fazer uma navegação decente, você tem vida útil para muito tempo, porque não é força, é jeito. Tá. É força carregar o equipamento desculpa, de 25 kg nas costas. Sim. Tipo, tem a parte que... Mas você se adapta, né? Eu mesmo, no começo, saindo do Cezinha lá, as minhas coxas por dentro ficavam roxas. Muito roxa. Por causa da tira do cutting laterals da pessoa. Que você prende os clipes inferiores e aquilo, você sentado com pernas mais abertas, pegando em cima. Entendi. Pega um cara assim, mais fortinho, padrão, não tô falando de sobrepeso, mas já vai dar uma pegada. E aí você se movimentar naquela portinha. Então tudo é jeito, realmente. Eu lembro que isso ficou muito evidente pra mim quando eu tirei minhas licenças em Zephyr Hills. Eu vi um senhor equipando na época, embarcando com Strong, sabe? Aquele equipamento de tandem mais... não é tão comum aqui, só se vê lá na gringa. E ele é mais pesadão, mais robusto, maior. E ele entrando, um tiozinho, mano. Tiozinho, cabelinho branco, meio magrelo, entrando com o tandem com uma senhora pra fazer o duplo. Aquilo me encantou. Porque, cara, ele tá podendo dividir esse prazer da primeira vez até hoje com as pessoas. Olha que legal.
Que massa. Você entendeu? Porque onde que a gente, pelo menos muitas pessoas que eu conheci na carreira e minha história, né? Onde que a gente se encanta e quer virar profissional? Você quer saltar mais, mano. E você não quer ter que ficar gastando tanto dinheiro. Então, se você puder participar das pessoas e tudo mais, se você puder ensinar um aluno, você vai saltar mais, você vai ter mais experiência, você vai poder aprender mais. Isso é uma parada que sempre mexeu comigo, né? Então, acho que ter feito a temporada fora, ter lidado mais com gestão de AFF em alguma escola que eu trabalhei, ter gerenciado uma parte do todo em outros momentos, eu acho que tudo isso vai agregando. Quando eu quis entender melhor do paraquedismo, e eu vi o leque que ele tinha, que do meu lado na PB era a Fly Factory, ali em cima no James era o CTR. E, cara, muita loucura. De repente, o Wingsuit surgindo, o Jordão na época alucinado, querendo voar o negócio, né? Sim. E tantos outros, mas tipo assim, coisas que me marcavam e que eu falava, mano, que legal, quanta coisa legal, eu quero fazer tudo. Eu não quero estar fora das paradas, porque eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano, eu queria aprender. Quanto mais eu aprendesse, pra mim ia ser melhor. E quando eu chego dos Estados Unidos, por exemplo, a galera na época que era muito Tandem Factory, ficava meio assim, cara, você acabou de gastar uma grana, tirou todas as licenças, você tá aí equipando um aluno, enquanto a gente já tá indo pro terceiro duplo, você nem terminou de debriefar o cara, a gente vai fazer 10 saltos no dia, você vai fazer 5. Se eu tivesse ouvido esses caras, eu ia estar fazendo o que da minha vida hoje? Eu penso. Porque eles tinham razão. Só que não era só o dinheiro. O dinheiro, cara, eu tava vivendo de paraquedismo. Se tivesse salto durante a semana, eu ia saltar durante a semana. Mas o aluno era importante, porque ali eu tava aprendendo muito sobre voar. Hoje eu acho legal demais alguns amigos falar, pô, Renan, você tem uma puta didática legal, muito. Que bacana. E tem que mesmo, bom. Renan. Obrigado tem mesmo. Cara. Foda. Mas é que cada pessoa ensina a gente, sabe, Binho? Cada aluno te deixa com aquela pergunta que ele fez. Tenho certeza. Eu lembro até hoje, troca. O dia que o cara perguntou pra mim, tecnicamente, mas como que o reserva vai abrir se você não comandou o principal? E eu sabia que ia funcionar, mas eu, particularmente, nunca tinha parado pra olhar pro equipamento e feito aquela pergunta pra mim. Eu olhei pra ele e eu falei... Boa pergunta. É uma pergunta mais primeiro lógica. lugar, excelente questão. E o que eu posso te dizer agora, assim, no bate-pronto, é que vai abrir. Porque eu já vi, mas pera um pouco que eu já tinha... E aí você vai lá, olhei pro container e falei, então, é por isso que o reserva tá em cima. E aí beleza, é esse lance da lógica, que o óbvio tem que ser dito. Sim. O aluno, ou nós em condição de ser exemplo para alguém, me dá a impressão que você tem que analisar muito melhor o que você tá fazendo. Calcular um pouco melhor as palavras que você vai colocar. Fato. Porque recentemente na Marinha, a gente tava lá, o Renan entrou no line-up pra voar de point, time de alta performance, eu nunca tinha feito faraway na minha vida. Comecei a fazer logo que eu entrei na Marinha, mas trabalho de base, voando outros times, em outra posição e tal. Cara, a gente tem que, às vezes, dar a mão à palmatória e dizer, calma aí, isso é novo. Isso é uma coisa que eu, me explica melhor. E aí as pessoas vão te explicar, só que a analogia... Pra mim, um dia não fez sentido. E eu falei pro time, time, vamos lá, muda um pouquinho isso, porque não tá fazendo sentido. Fazer comparativo com o céu, eu nunca saltei faraway. Falar de voar faraway no túnel grande, eu nunca voei num túnel grande. Então, esse é o grande lance. Quando você tá do outro lado, quando você fala, paga meu dia, vou te ensinar. O que você vai ensinar? Porque a gente vai ensinar o nosso melhor, mas você não tem noção do quanto você vai aprender naquele dia também. Porque a dúvida do cara, às vezes, que pela milionésima vez pediu para revisar alguma coisa ali da navegação, vai fazer você encontrar um caminho mais lógico pra coisa. Então é engraçado porque em todo tempo a gente vê que eu achava que eu já sabia de alguma coisa, e aí quando a chave cai, você fala, nossa, mas eu achava que eu já sabia. Então isso que é legal, isso que foi uma coisa que me cativou muito lá atrás. E eu realmente... eu sabia que meu caminho ia ser um pouco mais longo, ia demorar um pouco mais. E eu não tinha problema com isso, sabe? Eu queria fazer meu rolê. E aí, a gente tem essa sua fase, volta da gringa. Pra mim, eu tenho uma cena sua no DNA pra voar, você e o Iguinho, fazendo nível 3 Dunguinha. Do Dinguinha. Dunguinha. Do Dunguinha. Ali você já tava de instrutor AFF. 2015 ou 16, se eu não me engano, que eu tava gravando. Sim, eu tava na São Paulo nessa São época. Paulo, exatamente. Onde é que foi essa mudada de chave? Eu quero ser um atleta, né? Eu quero ser um coach, eu quero instruir as pessoas, eu não quero só entregar o salto duplo. Eu quero ter essa sensação de poder gerar a experiência do cara, do salto duplo, mas eu quero mais. Eu quero pegar o meu conhecimento e transferir para outras pessoas. Como é que foi isso? Foi natural? Então, isso foi uma coisa que eu acho que veio antes de eu virar instrutor. Que um dia eu tava abrindo a oficina com meu pai, a gente tem oficina de radiador em Americana. E aí na época que eu tava vendo os amigos que eram crianças, que já tinham feito duplo, tinha um outro que já tinha começado a saltar, quando eu vi que tinha essa movimentação já,
que eu comecei a pesar na minha família, né, nos meus pais. Um dia a gente tava abrindo a oficina e eu falei pro meu pai, pô, um dia eu quero ser instrutor de paraquedismo. E ele virou pra mim e falou, mas... O que te impede? Você nunca saltou? Eu falei, tá, mas eu não lembro de você pousar triste nenhuma vez. Nenhuma. E veja, a gente tá aqui num sábado esperando pessoas com problema vir à nossa porta. Eu quero ser a solução. Eu quero que me procure pra se divertir, pra fazer alguma coisa legal. Não só pra problema. Porque tudo bem, ele vai sair satisfeito. Só que ele também vai chorar, que ele tá sem dinheiro, não sei o quê, porque a gente não se planeja, a gente é brasileiro. Falei, então eu quero fazer parte do outro lado da moeda. E eu lembro que essa conversa foi uma conversa bem rápida. Eu não lembrava muito dela, mas um dia ele veio trazer isso de novo. E quando ele falou, eu vi a gente de frente pra porta. Cara. Sabe assim, você viveu no momento. Então, é muito louco isso, porque de alguma forma, eu acho que o paraquedismo, assim como outros esportes radicais, principalmente, mas esportes em geral, porque esporte é vida, cara, esporte é bom, esporte faz bem em muitos aspectos. Eu acho que a aviação, de maneira geral, ela enraiza, vem pelo cheiro. Você sente o cheiro da Avigás quando você é criança, você nunca mais vai sentir aquele cheiro e não lembrar de alguma coisa legal. É verdade. Então, e principalmente o Avigás. Principalmente o cheiro do querosene é horrível, mas o Avigás... O Avigás é sensacional. Porque como que os caras fazem hoje em dia? Né? É outro rolê. Aquilo é cheiro de paraquedismo. É verdade. Então, a Avigás é a gasolina do avião. Isso. É a gasolina azul. Ela queima com um cheiro que devia ter alguma fragrância de perfume, né? Ela tem uma maior octanagem, né? É diferente da gasolina. Não é só um corpinho bonito, é muita cuca no lance. Eu sei que, cara, quando meu pai fala pra mim desse lance, mas você nunca saltou, e eu dou essa resposta pra ele, eu falei, mas é isso. É por conta desse princípio aqui, ó, né? Procurar quando tá bem, procurar quando tem problema e tal. E legal, quando eu entro no esporte e começo a ter o contato pra virar cameraman, eu sempre tive muita sorte de ter pessoas muito boas do meu lado, sabe? Por onde eu passei, cara. Primeira escola que eu entrei como câmera, Brasil Paraquedismo. Olha o staff. Valtão, Leozinho, Calai, Flávio God, Costinha. Imagina o quanto não se aprendia em um final de semana de... Marcos Terraguarda. Marcos Terraguarda não. O Terraguarda era da São Paulo. Ele era staff da Azul do Vento, que depois virou staff da São Paulo. Tá. E aí depois, fui pra Paraquedismo Boituva. Quando eu tirei as licenças e tal, já tinha entrado na PB. Quem que tava lá? Pombinho, Nossa. Babu, Nossa. tipo... Era só a galera de Pitufo no AFF. O Tô ligado, sacou? Tavinho, Hot. Tavinho. Nossa. Então, assim, Só lenda. Eu lembro que, cara, eu fiquei admirado. Eu cheguei dos Estados Unidos quando eu tirei as licenças. O Du falou assim: ó, Nan, seguinte, vem cá. Você vai fazer um duplo com o Pombinho. Nunca tinha visto o Pombinho fazer duplo com ninguém. Eu nunca tinha visto. O Xande falou que tinha feito com o Xandeira. Tá. Que tinha feito. Bom, meu primeiro passageiro, quando eu chego da gringa com a licença, é o Pombinho, mano. E baseado no que o Pombinho falou pro Du, que eu comecei a ter as oportunidades. Então, eu sempre tive sorte de cruzar pessoas que me agregaram muito, sacou? E isso eu acho que desde a época do meu pai, porque era outro paraquedismo. A gente, era debaixo da sombra da árvore ou da asa do avião que dobrava paraquedas redondo, às vezes, ainda. Então, isso vai fazendo, eu acho, que a gente se encontrar. E como eu tinha muita vontade de paraquedismo, desde adolescente, quase adulto ali, 16 anos que eu pesei forte mesmo e tal. Quando eu começo, eu vejo que é um mundo tão grande e tão amplo, e eu tenho vontade. Só que eu nasci lindo, eu não nasci rico. Então não tinha como fazer tudo. De modesto também, brincadeira. Mas assim, eu tive que ir encontrando a fórmula da coisa. Aí o Rocha abriu escola com o Fabiano e com o Fabrício, a No Bagulho Lá. Antes de muita coisa, antes de tudo isso acontecer, ainda teve a No Bagulho Lá. Foi tipo a primeira porta aberta. Depois vieram as outras. Então, eu acho que dentro do que eu via que era o ideal que eu tinha, principalmente porque quando eu volto com todas as licenças, tenho a abertura que eu tive pro AFF, pra tocar o AFF, que a PB era uma escola boa, né? Sempre foi, bastante movimento e tal. Aquilo foi pra mim, cara, o tipo, se liga então o que você tá fazendo e o que você pode fazer. Porque tinha muito atleta. Tem atleta daquela época que fala comigo, salta comigo até hoje de vez em quando. Caralho. E tantos outros que, tipo assim, se formaram aluno e hoje estão trabalhando na área. Jean, que foi meu mais antigo na Marinha, foi aluno meu na PB. Zoava ele de gazela, porque pousou um dia no salto lá que era gazela. Eu falei, que isso, cara? Zoando ele, né? Porque a gente tinha essa liberdade, né? Enfim, era muito legal, era muito divertido. E isso eu fui descobrindo os caminhos. E aí do lado a Fly Factory, e aí do outro lado o CTR. Então, eu nunca fui da barriga, mas eu voava de barriga pra caramba e eu falava, galera, vocês querem virar Free Flyer?
Vou à barriga. Entende as coisas na barriga. Porque na barriga tudo é mais devagar, tudo é mais cadenciado. Não é à toa que você pega um programa IA do túnel de vento hoje em dia. Não tô nem falando dos programas de coach antigo, que a galera às vezes quer. Né? Não, cara, olha o IBA. Você vai aprender head down direto? Não, você tem que fazer belly, back, head up e head down. Então existe uma linha de progressão, uma linha lógica. E ao longo de toda essa carreira, de tudo que a gente vai vivendo, a gente vê que sim, tem alguns atalhos. Para algumas coisas tem atalhos, para outras não. E é onde eu colo muito no Saldanha na época, com os cursos de pilotagem de velame, e vejo que ali é um negócio que eu quero me dedicar. Porque ali é um gargalo que quando eu assinei minha primeira vez ali a revista... Eu fiz esse curso com o Saldanha? Com o Critter? É. Fantástico. Abordava meteorologia pra caramba. Muito. Então, assim, tudo isso vai me dando aquela... Tipo, tá, é isso. Porque, pô, meu pai se quebrou num pouso. As estatísticas, desde quando eu assinei a revista, né? Lá, tirei a licença na gringa, você assinava a revista e recebia o exemplar todo mês. Final do ano, a USPA trazia o relatório lá dos acidentes e incidentes, fatalidades. Sempre, a maioria, 80 e tantos %, velame aberto. Não era da pergunta do leigo, e se não abrir? Ninguém morria de se não abrir, sacou? Então, ali eu vi que aquilo era um gargalo. Então, o que eu puder um dia... Então, eu acho que isso foi uma coisa legal. Tudo que eu via, porque óbvio que a gente tá preocupado, é minha profissão, em ganhar dinheiro. Só que o dinheiro, realmente, cara, é uma consequência. Você faz um trabalho, você lapida aquilo lá, você escolhe aonde você vai fazer diferente ou melhor do que você acha, e de repente você tá se dando bem, ou não. Não deu certo, muda o caminho, faz outra coisa. Muda deu a rota, bom. Orienta a rota. Mas acima de tudo, cara, tipo, a gente precisa se ajudar mais. A gente precisa falar mais certas coisas. Hoje em dia não mais, mas houve uma época que você falar pra pessoa checar o PS, quase que ela te perguntava se era de comer. Então, o que é PS, né? Tipo, que altura você vai comandar? 3, 3,5. Não, calma. 3 é um, 3,5 é outro. Que altura você vai comandar? Então, coisas básicas que eu acho que desde lá atrás, avião pequeno, tinha mais facilidade você coordenar com o piloto, organizar o grupo, né? Porque era um grupo só, era 2 grupos só, era 4 solos só. Hoje você pega um caravan de 15, um Grand Caravan de 18 pessoas. 6 grupos, 5 grupos. 8 grupos. Nas primeiras ocasiões que a For Fun fez o For Fun Day lá atrás, isso na primeira decolagem já deu um chablau, irmão. Que o Free Fly tinha sido democratizado com o desloque. Sim. O que foi maravilhoso, não tô reclamando e nem, pelo amor de Deus, foi muito bom. Só que chegou na decolagem, cara, era um Grand Caravan. Tinha, quem vai pra onde, pra quê, por tinha quê? 5 grupos de desloque. Senhor Deus Pai. E aí ninguém sabia pra onde, não tem reta pra todo mundo. Aí fomos falar com o piloto. Podemos fazer 2 retas? Pô, mas era um dia de evento com vaga barato pro staff da área prioritariamente, 2 retas, daí é muito louco, porque aí quem vê de fora ou quem vê só um ângulo não tem noção da complexidade de uma área. Uma coisa é você ter uma área, uma coisa é você ter uma escola na área de Boituva. Totalmente. Que é um organismo completamente à parte, não tem outra área no mundo. Totalmente diferente. Então, o histórico lá do cara que eu trabalhava lá, na gringa, ele era o cara que arrendava ou tinha o avião, tinha os equipamentos, contratava as pessoas. O hangar. Era ele. Então, ele dizia o horário, como ia ser feito, como não, o que sim, o que não. 2 retas ou não, uma reta. Aí você tem Boituva, que são a For Fun e... Não é For Fun. Mas sabe, é muito cacique escolas, para pouco índio. Exato. Por exemplo, coisas importantes de uma área. Biruta Seta. Até um tempo tinha um rapaz, um senhor chamado Mingo. Conheci, tem ele no meu documentário. Começo do documentário é o seu Mingo. O senhor gravou ele. Exatamente. O senhor Mingo ia todos os dias. Quem recolhe a biruta hoje? Todos os dias ele erguia e no final do dia ele tirava a biruta. Para preservar o material da biruta. Para preservar o material. Isso ninguém sabe, né, brother? Vamos lá, para você que tá começando agora, tinha um senhor, seu Mingo, ele todo dia de manhã, antes de começar a área, ele levava a biruta e esticava. Vou deixar nesse podcast, eu vou deixar o link do DNA para voar. Muito legal. Que os primeiros os primeiros 20 segundos é ele carregando a biruta. E no final do dia ele ia lá por conta própria. Ele morava por conta própria. Ele residia ali. Hoje a gente tem uma biruta que tem que ficar trocando, porque deixa lá exposta ao sol. Exposta ao sol, orvalho, chuva, tudo mais. Exatamente. Era muito louco, porque tinha o caminho domingo, né? Sim. Ele tinha o caminho dele na grama, né? Que passava no... Olha, me arrepiei agora. Não é? Pô! Passava no... Nossa, agora você foi foda, hein, mano? Essa percepção. Tinha o caminho dele todo dia, cara. Ele fazia um caminho andando a pé no gramado e ficou uma trilha exatamente do
ponto onde fica o terror ali, né, do RTA da área, RTAG, até a biruta e passava na frente do Pound. Ele passava na frente do Pound, acho que ele, não sei se descia ou se vinha meio que da Cidinha ali. Exato. E aí, mas ele passava entre o Pound e o Alva, assim. Exatamente. Caminho biruta. E todo dia ele levava e recolhia. Puta lembrança foda isso aí. Sim, cara, eu acho assim, ó, eu tenho muito respeito. Eu acho que se a gente tá hoje onde a gente tá, fazendo o que nós estamos fazendo, nós devemos muito a pessoas que lá atrás desbravaram muitas vezes. Você sabe que eu tava falando com o... Nada mais, nada menos do que o Sebastian Álvares. Só ele. Então, assim... Dispensando qualquer comentário. Sabe o que ele falou? E vai muito de encontro do que a gente tá falando aqui. Cara, qualquer esporte... Pô, você tem lá na Fórmula 1 o Emerson Fittipaldi, depois você teve lá o Ayrton Senna, e você teve como é que é? Tinha o Fittipaldi, aquele outro lá da... Alan Prost? Do brasileiro, o Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello e o Massa, outro lá. Felipe Massa. Que era briguento. Que era briguento? Não era o Fittipaldi, era o outro. Ah, das antigas? Poxa, bom, enfim. Me fugiu agora. Você sempre lembra e o conhecimento... você respeitar quem desbravou aquilo tudo, né? Então falar, porra, Ayrton Senna corria trocando marcha, né? Era outra, não tinha nem borboleta, trocando marcha. Hoje os moleques chegam lá, é tudo telemetrado, tá tudo muito mais... Controle de tração. E o Sebastian Álvares falou, cara, sabe qual é o problema? Aqui é tudo muito passageiro. E as pessoas não olham e falam assim, pô, acho que quem foi o mentor dele foi o Flores, né? Flores. Que era o cara que só tava na Noruega lá, que era o italiano lá. Puta, esqueci. Ulissidra? Não, Falei meleca. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Ele falou, cara, as pessoas esquecem. Então, assim, eu vou ser um cara que da próxima geração, a molecada não fala, pô, o Sebastian Álvares foi o cara. Passou, já vai ter outro moleque que eles não olham pro passado e falam, pô, teve um cara que desbravou, teve um cara que passou o conhecimento. Hoje em dia tá muito passageiro. Então, você tocar nesse assunto eu acho importante porque lá atrás teve muita gente que desbravou e que ninguém dá um menor valor. E o skydive é muito isso, assim. As pessoas não dão o real valor para quem começou a desbravar isso, sabe? Eu acho que o mundo moderno, Binho, me permita fazer um parênteses um pouco mais abrangente nesse quesito. Eu acho que o mundo moderno é assim em qualquer vertente. Valor é uma coisa que tá em xeque faz um tempo, na minha opinião. Porque assim, cara, não é só... É que a gente tá falando do nosso micromundo paraquedismo. Nossa bolinha pequena. Você entendeu? Mas eu acho que isso reflete... Para um geral. Em tudo. Aham. Hoje nós temos muita gente com pseudo-conhecimento. É o categoria AI, aluno e instrutor. Que acabei de fazer o vídeo. Maravilhoso. Esse vídeo é pra você. Para de brifar o coleguinha. Não, mas é real, cara. Porque assim, ó, hoje em dia, antigamente você tinha que ter Barça. Você tinha que ter conhecimento. Você tinha que ter uma Barça. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma Barça. Eu também não. Eu tinha coleções. Entendeu? Então o que restava pra nós? No máximo, a biblioteca municipal. Exato. Ou a da escola, dependendo da escola. Então assim, hoje a gente tem... A informação tá difundida, tá explodida. De repente os moleques faz tudo no jeito. Cortella falava, cerca de 5 anos atrás, o que me preocupa não é a mudança, é a velocidade da mudança. Porque diz ele que naquela época, 5, 6 anos atrás, uma criança de 5 anos de idade tinha mais bits de informação do que o imperador da época de Roma. Então para pensar sobre isso de uma forma um pouco superficial e depois olha para o mundo real, onde as pessoas hoje pagam a tua consultoria e às vezes querem contra-argumentar o que você, com anos de experiência e estudo, tá fazendo. Sempre foi assim. Meu pai na oficina era assim. Puta. Isso é do ser humano. A questão é que, na minha opinião, o mundo moderno, no fundo, cara, ninguém sabe de nada, mas todo mundo dá um Google em tudo e se acha dono do conhecimento. Então, o que a gente tá falando aqui? Mas, antigamente... Porra, não dá pra... Desculpa te cortar, mano, mas não dá pra você colocar isso no skydive, porque, meu irmão, você pode ter o conhecimento teórico, mas é a experiência, na minha opinião e na sua, rodada, talvez não dê pra colocar em lugar nenhum. Entendeu? Mas você acha que as pessoas... Sabe uma frase que eu ouvia muito do Marcão, cara? Que ele falava e ele tinha razão. Renan, como instrutor,
para você continuar sendo um bom instrutor, não perca a oportunidade de ler nas entrelinhas os atletas. Queira conhecer melhor o seu atleta, porque a maioria das pessoas não vem pra cá se jogar do avião. Elas vêm resolver outros problemas. Puta merda, ele falou isso pra mim. E é verdade. Ele tem é um ponto muito sério. Muito. De repente as pessoas se descobrem num esporte que, meu Deus, que legal. Já não tem a ansiedade que eu tinha com aquilo ali. Aprendi a conviver e superar meu medo aqui. Decola na carreira, decola no relacionamento, nas coisas. É empoderamento. Só que o que a gente tá falando aqui, cara, é assim, ó. Nós estamos falando de alguma coisa com certa profundidade. Eu tenho 21 anos de paraquedismo. 13.400 e poucos saltos de currículo. 5.000 tandem, não sei quantos mil disso, não sei quantos mil daquilo. Pra quem tá vendo isso, fala, nossa, Geraldo, me deu um livro, O Super-Humano, Super Atletas, que fala muito. Você começou a falar aquela hora, fazer as analogias do Fórmula 1 e não sei o quê. Cara, é muito mais normal do que a gente imagina. Porque nesse livro, por exemplo, tem um capítulo que ele tá falando especificamente sobre o time da Red Bull que faz uma gravação pro filme Transformers. Então, os caras estão voando de wing no meio da cidade e tal. É real, rolou aquilo. Sim. Né? Cita também numa outra passagem o skatista que eu não me lembro o nome, na década de 90, que ele rampou a muralha da China. Bob Burnquist. Não foi Bob, é um gringo. O Tony Hawk? Não. Não era o Tony Hawk. Ah, Danny Way. Isto. Danny Way. E, assim, eu tenho esse DVD. Então, o cara fez isso, mano, com o calcanhar, com o calcanho, quebrado. Sim, e ele não pulou uma vez só. Na hora que ele viu que o círculo estava armado e que era a oportunidade dele, vamos de novo. Então, tem uma coisa nesse livro que me virou uma chave. Obrigado, Geraldo. Recomendo o livro. Leiam. Vou atrás desse livro. Depois eu vou mandar Super-Humano, Super Atletas, alguma coisa assim. Cara, os Beatles só foram os Beatles porque eles juntos treinaram mais de 10 mil horas. Isso é um outro parênteses. Mas digo assim, a partir do momento, pegando o parênteses desse livro, quando você chega num ponto que você faz o que era antes impossível, que ele cita outras coisas do caiaque e tal, é muito legal. Quando você vai lá e faz o que antes era impossível, agora não é mais impossível, porque agora foi feito. Agora tornou-se possível. E aí você tem um estágio, mano. Ali é uma chave. Nós estamos vivendo isso em termos de era como existência humana, na minha opinião. Eu reflito bastante sobre isso atualmente e eu penso que a gente está numa era que é a era do avanço tecnológico que está levando a gente para a era espacial, que já começou. O que a gente ouvia lá atrás, a gente está vivendo hoje. Se você assistir Minority Report em 2012, como eu me assustei com o reconhecimento facial, pergunta pro Paulo Pires se existe reconhecimento facial. Eu lembro que ele foi um dos primeiros que eu conheci que falou, não, meu reconhecimento facial no aeroporto, cara. Se eu voltar com uma camiseta que não é minha, eu tô ferrado. Então, realmente, cara, a gente já tá naquela era. E aí, o que eu vejo? Por um lado, a gente tá evoluindo em escala geométrica, tá sendo muito legal, exponencial o negócio, mas por outro lado a gente tá ficando raso a ponto de quê? O que eu tô querendo dizer com o nosso esporte no paralelo? Tá voando pra caramba, sabe o head down, tá nos meios do desloque, tá fazendo barriga bem, mas não pilota legal paraquedas. Lembra, tem coisa que dá pra furar caminho. Tem coisa que vai ficar evidente e perigoso que não. Coisas como você saber que uma área depende não só da recepcionista da escola, mas tem que ter o cara para ligar o avião, tem que ter o cara para embarcar no avião, tinha que ter o cara para recolher a biruta. Hoje a gente tem um custo adicional, talvez, anualmente com biruta por causa disso, porque não tem mais domingo. Então, outra situação, lembra de um tandem pilot chamado Fagundes? Sim. Eu via o Fagundão, cara, com a enxada no meio da área de pouso de segunda a terça-feira, tirando os cupim. Então, são certos cuidados que muitas vezes na operação eles estão sendo indo como herança mesmo, herdados por pessoas que estão ali como um terror, Pedrilu, o Steven, ou outras pessoas ali, o Lauro, que estão na operação ali como um todo, mas que o atleta não sabe muitas vezes nem onde está o piloto. Você acha que ele vai saber que tem operador de voo, controlador de voo, RTAG, PS, volta pro PS. Entende? Em Piracicaba um cara falou pra mim que ele ia deslocar pros Três Laguinhos. Eu falei, como? Então, esse é o nível de referência, sabe, cara? A gente tem que... O meu momento hoje, eu sei que eu posso mais em relação a isso. De você propagar as coisas, já que a galera acha que é legal, essa minha visão, hoje eu tenho mais poder de propagar isso, de dividir essas ideias, porque ideia só é boa se você divide. Duas pessoas inteligentes que dividem ideia, não discute e vira inimigo. Sai cada um com uma ideia melhorada sobre a que tinha antes e vai ver o que vai fazer com a informação. É simples assim. Então, se a gente souber usar a história, a tecnologia, a gente tá evidente. A vivência, a experiência, né? Que era o que os meus avós, né, sempre diziam, se eu tivesse a tua idade, com a minha sabedoria. Sim, sim. Então, acho que certas coisas assim, não demodê, pelo contrário, clichê. Certos clichês que nunca vão ser
demodê. Porque realmente, hoje chegando aqui no alto dos 39 anos de idade, realmente, olhar pra trás e falar, nossa, quanta coisa legal que já foi feita, quanta legal pra fazer, que geração nova, bacana, tocando a coisa de uma forma muito mais, acho que dinâmica, tudo acontecendo. Mas a gente não pode esquecer de certas coisas, a gente não pode esquecer que algum louco um dia se jogou da Torre Eiffel pra falar que tinha um wingsuit e baseado naquilo virou wingsuit, entende? Então eu acho que dentro do nosso esporte, já que a gente se diz paraquedista, vamos conhecer um pouco mais do que é o nosso esporte, de onde viemos, pra onde estamos indo. Porque antes não tinha túnel, hoje tem túnel de 12, amanhã vai ter túnel de 16. Então cada coisa dessas vai marcando um final de uma temporada, tipo Friends. Acabou uma temporada, vai começar a nova. E essa é a vida, essa é a graça da vida. Que bom que a gente tá acordando pra viver a nova temporada. Mas vamos olhar pra trás com um pouco mais de zelo. Vamos olhar pra trás talvez com um pouco mais de carinho, assim, de um olhar do tipo, mas por que é do jeito que é? Por que estão falando que tem que fazer assim e não assado? Pesquisa e vai atrás, porque você vai ver que não é por acaso, né? A gente não inventa que é melhor você aprender City desse jeito ou daquele porque a gente achou que é bonito. Não. É porque alguma coisa vai ter mais efeito aerodinâmico, você vai aprender mais rápido. Ou não. Então é uma dinâmica muito legal, cara. Uma coisa que não tem como a gente não ficar cada vez mais assim, aguçado de tipo, qual que é o próximo capítulo, né? Então... Beleza. Acho que, na minha opinião, né? Te vi sempre nas escolas, te vi participando de recordes, te vi não sei o quê, mas acho que teve um divisor de águas que quando você falou pra mim, eu falei, caraca, você já tinha voo pra isso, já tinha experiência pra isso, mas eu falei, cara, embora pareça fácil, mas não é, eu sempre falo que não é. O free fly fala, barrigueiro, você não sabe porra nenhuma. O cara que fala isso é um ignorante, porque não sabe. Mas nem tem tanto mais hoje em dia. Exato. Mas isso as pessoas já entenderam. Já. Viramos essa página. Sim. Quando você fala pra mim, Binho, estou me cadastrando na Marinha. Aí ele falou, não, Binho, vou aprender tudo de 4-way e 8-way. Eu quero isso pra mim, não sei o quê. Eu acho que teve um Renan antes da Marinha e um Renan depois da Marinha. Isso é um fato. A Marinha te forjou uma outra pessoa, mano. É muito louco isso que eu tô te falando. Como é que foi essa decisão sua pra chegar na Marinha? E a gente vai colocar aí todos os detalhes sobre o time Netunos. Sim, legal. Vamos lá. Legal. Bom... Marinha vem na minha vida num momento... A gente estava em Piracicaba. Você estava comendo um petit gâteau de bosta por dia? Sabemos dessa parte. Sabemos, né? Quiser saber mais, manda uma pergunta no direct para ele e a gente marca um outro podcast especial para você. Ele tava comendo um pastel de mendigo todo dia. O cara tava cinza, velho. Olha essa cor era aqui, sua frase era assim, coisa cinza, assim. opaco. Falei, passou, bebê. Não, então, naquela época, cara, dentro de todos os problemas que eu enfrentei na vida pessoal, né? Pô, Renan, mas você tem problema? Todo mundo tem problema. Eu só escolhi, diante de alguns exemplos que eu tive na minha família, a partir de um certo ponto, eu comecei a escolher não dividir os meus problemas tão facilmente, só isso. E aí ficou mais fácil de administrá-los. Então poucas pessoas eram as que eu chegava e vinha dividir alguma coisa, porque, né? Poucas pessoas merecem saber. Fato é, diante de tudo aquilo, daquele momento turbulento, veio uma notícia que eu já tinha investigado um tempo atrás, mas não tinha rolado porque processo de Marinha é um processo que não é uma coisa simples, não tem toda hora. O time da Marinha de 4-way é uma estrutura pequena, não é uma estrutura que dá para ser tão grande. Então, dentre todos esses fatores, quando a gente sediou em Piracicaba o Campeonato Brasileiro, a conversa com o time da Marinha, que muitos eram pessoas que eu conhecia já, e né, o Rafa Cabeça tinha trabalhado com a gente ali na Tru e tal. O Saraiva tinha acabado de entrar. O Alisson, que eu conhecia fazia tempo. Que tá hoje o Jean, que tinha sido meu aluno. O Alisson tá hoje no Arizona Speed. Então, aquele convívio assim, né? Eu lembro que eu cheguei no Saraiva, falei, puta, boné bonito, queria usar um boné desse, hein? Que podia entrar pra esse time, não sei o que e tal. E aí no final do campeonato ele, tá o boné aí, pode usar o boné, tomara que um dia você consiga o que você quer. E tipo assim, deu de coração, falou não desse jeito, falou tipo, legal, me deu o boné e tal. Falei, pô, valeu, Saraiva, tomara, né? E aí depois veio a notícia de que ia ter um edital e que
que se eu quisesse concorrer eu tinha que montar meu currículo e coisa e tal. Assim eu fiz. E aí, beleza, diante do que eram os requisitos ali, eu consegui atender, até porque eu não tinha currículo muito de barriga, mas eu tinha muitas outras coisas, recorde de barriga inclusive e tal. Então, beleza, consegui passar no edital, consegui o acesso ali para ir para as finalmente e deu certo, entrei. Aquilo para mim num primeiro momento foi muito bom porque preencheu a minha vida de uma forma que foi muito, muito importante. Eu acho que trouxe um novo propósito. Gosto muito de um CD do Gabriel Pensador que eu tinha. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Era o título. Admiro ele pra caramba, acho um cara inteligente e acho que isso tem tudo a ver com a nossa vida. Porque nós temos ciclos, a gente tem fases. E isso, quando eu entro na Marinha, é um novo ciclo. Eu tinha certeza que ia ser um novo ciclo. E um novo ciclo que eu ia olhar pra mim pela primeira vez 100% como atleta. Aí mudou a chave, né? Aí vira a chave. Porque você treinar alguém pra alguma coisa, e assim, não menosprezando de forma alguma o free fly, mas é que o free fly é um ritmo diferente. Você falar como a gente fala hoje de um 4-way, que é uma prova de velocidade, é tipo a Fórmula 1 do paraquedismo no sentido de que todo mundo sabe o pull que é, todo mundo tem o mesmo objetivo de cumprir aquilo, ganha quem fizer mais em menos tempo e tomar menos penalidade. Pronto. Então, mas é só de voar de barriga. Amigão, vai lá. Vem colocar um Bures. Primeiro recorde que eu fui, o David, o antigo Lambão, virou pra mim e falou assim, cara, eu fui pedir pra ele, né, por favor, você e o Todinho foram nós. Deixa eu usar sem Bures. Ele falou, não, irmão, confio em você mais sem Bures, fica tranquilo. Porque realmente eu nunca tinha usado Bures na vida, velho. Então, é uma virada de chave. Bures, pra quem não sabe e não acompanha e não é paraquedista, nos macacões de voo belly fly, trabalho relativo, no final do macacão, entre a canela e o tênis, ele é mais alongado, ele tem um encaixe para colocar como se fosse uma capa por cima do tênis. E aí você tem uma põe área... a capa aqui assim, fecha o zíper. Fecha o zíper e você tem uma área maior projetando mais tecido do teu joelho ali, da parte do joelho até a ponta do pé. Isso faz toda a diferença para você manusear a curva de perna. Porque sua perna vira um leme. Um leme mesmo, né? Então você tem muito mais poder de ação com pequenos movimentos, altas rotações. Sim. Então a velocidade aumenta das manobras no eixo ali. Sim. Que é o mesmo princípio, é o mesmo boots que a gente usa no wingsuit, né? Exatamente. Aliás, quem tem zíper é o wing. O macacão de Bures do TR não tem zíper, é só o encaixe. Então, com certeza aquilo pra mim foi uma virada grande de chave, porque eu entro pro time e começo a ter algumas oportunidades de treinar. Logo o Joca me chama pro time dele, o plano B, e eu começo a ter mais treino em função disso, como tail. E vamos pra competição no time e tal. E aí, de repente, mais rápido do que eu imaginava, as trocas da Marinha elas acontecem, porque nós não entramos simultaneamente, e como nós somos RM2, que é o servidor temporário, só se cumpre no máximo 8 anos. Certo. Só que existem um monte de requisitos, e o principal dele é entregar resultado. Eles vão renovar anualmente o teu contrato se tu entregar resultado. Então, diante disso, algumas peças mexem e aí de repente o ano passado veio a notícia que esse ano em janeiro eu cairia pro line-up do time principal. E até então eu tinha entrado, ficado um período meio ocioso, daí o câmera, que era o Rotondo, saiu, eu entrei como câmera. Sim. Aí fizemos o campeonato do ano passado, eu era o câmera, do 4-way e de 8-way. E aí em dezembro vem a notícia da saída do Jean, o Alisson já tinha saído, e aí entrou o Gustavo no lugar do Lucas e o Lucas no lugar do Alisson. Sim. E aí entrou o Jean, saiu o Jean agora. Então o que a gente fez? Remanejou de novo a peça. O Gustavo foi pra tail, o Lucas continuou outside, eu entro como point, mantenho o Saraiva como inside. Então isso foi a reconstrução do line-up, né? E aí com 2 peças novas, eu e o Gustavo, por mais que o Gustavo não fosse um cara novo, como é o meu caso, assim, novo do esporte, assim, da modalidade e tal. Você consegue explicar pra gente esses nomes, assim, pra quem não sabe do 4-way, tail, inside, outside, o que significa isso dentro de um 4-way? De um 4-way. Porque acho que as pessoas não sabem isso, é importante falar. Vamos lá. O time de 4-way ele é composto por 4 pessoas. E essas 4 pessoas, dependendo de onde elas estão, você entende melhor quem quer o quê, quem quer um, quem quer outro. Então o tail é a pessoa que está na parte mais baixa. Quando a gente olha uma saída de 4-way do avião, o tail é o cara que tá o cameraman lá fora e o tail na parte bem traseira da porta, já do lado de fora também. Então o tail junto com o cara que está dentro, que é o inside center, compõe a peça de baixo. E o outside center e o point, que é o que está lá em cima, compõem
a peça de cima. Então o four-way ele tem 4 peças, juntos essas 4 peças vão compor os randoms, que são as figuras das letras, que vai de A a Q. Só pula a letra I. Então os randoms, cada figura é formada por uma pessoa no seu devido lugar, como se fosse 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Pronto, formou um random. Tá. O bloco, que nós temos 22 blocos, a gente vai ter sempre um trabalho de 2 e 2 ou 3 e 1. Tá. Entendeu? Ou vai ter um solo e tal, que vai, ou até 2 juntos e 2 solos, entendeu? Mas aí você vai ter a primeira figura do bloco, aí o bloco vai ter um break, vai ter a movimentação, uma figura intermediária vai ser gerada e no final a figura final. Tá. Então você tem o topo do bloco e o final do bloco. Ou seja, cada random, as pessoinhas vão assumir o seu lugar e considerar que ganharam 1 ponto se fez a figura correta. Certo. E cada bloco, se todo mundo estiver no lugar certo, respeitando o tempo de grip da manobra, vai valer 2 pontos. Porque o bloco ele tem o topo do bloco e o final do bloco. Então você pega o bloco 9, a peça de cima vai fazer um compress, um com a cabeça para lá, um com a cabeça para cá, um pega na perna do outro, e a peça de baixo vai fazer um catch. Então um fica de costas, oferece as 2 pernas e o outro gripa. Tá. Esse é o topo. Aí vem a chave, todo mundo solta. Quem tava de frente vira de costas e entrega as pernas na peça de baixo. Certo. E quem tava de um lado vira pro outro para montar o compress invertido na peça de cima. Entendi. Então você fez o primeiro ponto e o segundo ponto. Então os blocos valem 2. Início de bloco e fechamento de bloco. E o fechamento do bloco. Entendi. Então por isso que os blocos valem 2 pontos e são figuras geralmente mais lentas a serem realizadas, né, de topo a final. E os randoms são de um ponto só. Entendi. Então, basicamente, é um joguinho de cadeira. E fica muito interessante, porque... Eu lembro que você teve umas dificuldades no começo para lembrar, né? Porque você precisa decorar, né, cara? Irmão, você tem que decorar todas as letras de A a Q, lembrando que só pula a letra I. Então, nós estamos falando o quê? De 20 randoms, 21 randoms? Sim. E nós temos 22 blocos, de 1 a 22. Nossa, então isso aí vai... Não, calma. Isso é só no four-way. No eight-way tem as mesmas letras, só que com outro significado, e os mesmos números com outro significado. Então é tudo vezes 2. E aí, cada lugar que você está fazendo e cada ponto que vem antes ou depois cria-se um caminho diferente. Que é onde está a estratégia de cada time. Exato. Entendi. Que ou você vai mudar uma engenharia e vai ganhar ou vai perder tudo. Sabe. Que nem no campeonato agora. Nós metemos um Q redondo. Foi uma rodada que a gente não se deu tão bem por conta de alguns, mas foi boa. O Q redondo agilizou. A gente conseguiu com aquilo. Acho que era Q redondo e E de mão direita, ao invés de E de mão esquerda. Então, assim, a estratégia diz muito. Lembra? É uma prova de velocidade. Então, treina e não treinou tudo. Não tem como. É porque a gente falar de um time de alto rendimento no Brasil que treina, como a Marinha, que tá ganhando o campeonato. Ganhamos o campeonato outdoor pelo 3º ano consecutivo. Nunca uma equipe militar tinha ganho o campeonato brasileiro de FQL. Aí, lá no Cerrado, no 45º campeonato, ganhamos a primeira vez. Eu só fiz parte do eight-way naquele campeonato. Aí no segundo, que foi em Boituva, eu era câmera, ganharam de novo, four-way, eight-way. E esse ano ganhamos de novo four-way, eight-way. Então, se você pegar a Marinha, que é o time tricampeão atual seguido. Tipo, vamos falar com o Alisson que acabou de entrar no Arizona Airspeed. Se você vai fazer um comparativo do volume de treino, é muito longe, cara. Quanto? Muito. O que a gente faz num ano, eles fazem num mês. Ah, para. Não, é real. É real. É real. Cara, entrevista o Alisson quando ele vier pra cá. Sim. Vai ser muito legal. Ele, além de uma pessoa excelente, Incrível. É um cara que ele... Mano, é muito louco trocar ideia com gente que tem tesão das coisas, que nem ele tem, assim, ó, tarado do rolê, tá ligado? É maneiro. Então, realmente, cara, eu acho que alta performance é uma coisa que, lógico, o time que mais treina tem mais vantagem. Isso é um tanto óbvio. Mas você tem esses pulos de gato, sabe? Quem consegue pensar numa engenharia melhor? Quem consegue a melhor estratégia? A gente tá próximo, né? Como eu falei para vocês no começo do episódio, a gente tá aqui na iFly São Paulo, um túnel de 12 pés atualmente no formato cônico, né? E vamos ter o Revi, que está aqui na minha cabeça. Túnel Revi by iFly, né? Tecnologia iFly, com 16.4. Exato. Num formato cilindro. Muito maior, muito mais forte e que vai trazer uma performance muito maior
pro Brasil. Digo em termos do paraquedismo nacional. Sim. Como é que você vê essa mudança do túnel vindo para cá pro esporte num todo no Brasil? Como é que você vê essa evolução? E o quanto importante é isso nesse momento que a gente está vivendo do esporte? A gente está num momento muito bom, né? Sim. A gente Nós estamos indo com uma comitiva de quase 12 atletas pro recorde mundial de headdown, cara. Aliás, obrigado. Representem. Yes. Façam história e tragam as evoluções, as novidades, porque é sobre isso, né? Exato. Então, eu acho que assim, eu acho muito forte, né? Se a gente olha para o cenário paraquedismo de maneira mais mundo, é nítido que a chegada dos túneis de qualidade fez, assim, imediatamente a evolução técnica ficar notória. Sim. Lirão foi um excelente exemplo disso, com pouquíssimos saltos, estava no primeiro recorde head-down dele lá, voando quase de student no meio da galera, né? Então, assim, é nítido e notório que o túnel, para nós paraquedistas, é uma excelente ferramenta de evolução. Então, todo aluno que eu pego do zero e venho para cá, eu falo, olha, você pode fazer o AFF com treinamento de túnel, você já vai ter uma bagagem, então, já chega com uma outra percepção, já chega com uma outra noção. Renan, você aconselha a fazer que nem antigamente, que eliminava salto e tudo mais? Não. De verdade, não. Não, porque o AFF ele já tem só 7 níveis. Não. Então, eu acho que ser assessorado... Aprimora o voo aqui. Porque túnel é muito bom, acelera muito. A partir de um certo ponto, mais ainda. Se você vai falar de alta performance, pessoas que já são atletas e tal, são coisas distintas. Para algumas modalidades, eu acho até, tipo assim, se você for comparar pessoas que só voaram desde que tinha túnel e que treinavam antes de virar paraquedismo no túnel e quem não tinha túnel, são mundos diferentes, sacou? Total. É quase como a gente falar no âmbito lá do SUP, o cara competir de mutante e o outro não. Muito diferente. É tipo isso. Guardadas as proporções, é mais ou menos isso. Então eu acho que assim... Pra quem não sabe, o campeonato SUP é aquele campeonato de paraquedismo que os caras vêm em pouso numa maior velocidade, vem acelerando. E o mutante que ele falou é um tipo de paraquedas que, ao invés dele estar pendurado no ombro aqui, o tirante, ele tem uma alça que você libera, o CG fica bem aqui na cintura, na região da cintura, no quadril. Então, ao invés de ele pousar reto, ele pousa meio como se fosse um paraglider. Você está numa selete, né? Você está numa selete de paraglider, exatamente. Então, você tem muito menos arrasto, né? Você tem muito menos vento te pegando e a velocidade é absurda. Não muito menos arrasto só. O principal é que essa mudança do centro de gravidade... Centro de gravidade. A asa, ela não fica mais assim. A asa fica o glide da asa fica mais... O pitch dela fica mais escabrado, né? Então, quando você realmente assume aquela postura, a asa em cima da cabeça, ela não está mais tão apontada pro chão. Entendi. Entende? Então, eu acho que essa é a grande... parece Speedfly o negócio, né, cara? E voa muito, cara. Muito. E percorre distâncias absurdas, assim. É muito rápido, muito rápido. Tem algumas pessoas usando isso daí na área. Só pra fazer esse parênteses. Desculpa te cortar, mas vamos... Então, a gente estava falando do túnel de vento, né? Essa vinda de um 16.4 vai aumentar o número de atletas e vai aumentar o nível Brasil no Mundial? Eu espero de coração que sim, porque tem tudo para que sim. Aliás, eu quero aproveitar isso para dizer o seguinte: recentemente, no final do campeonato, nós estávamos conversando, eu, David, o RP, uma galera, a gente estava, Narita, a gente estava comentando sobre a adesão das pessoas para o trabalho relativo. Boa. Né? E eu acho o seguinte, cara, eu acho que em termos gerais, competir é uma coisa muito importante, sadia, principalmente para a gente falar de evoluir. Né? Então, eu creio que não só a modalidade de trabalho relativo, fora o Way, mas todas as modalidades, quanto mais tiverem copinhas, campeonatos, ainda que menores, mas bem organizados, ranqueando o atleta, dando acesso, sabe? Não só acesso para ir para o Mundial, mas acesso à informação, de repente, né? Acesso a ter mais oportunidade de aprender mais sobre aquilo, né? Eu acho que essas coisas fazem a evolução acontecer de uma forma muito grande. Mas a partir do momento que você tem, como nós vamos ter agora com o túnel grande, por exemplo, por que nós não temos tantos times de A2A competitivos na América Latina? Que túnel grande a gente tem aqui, cara? O Netunos, que hoje está com uma gestão no A2A muito boa, muito bem feita, um planejamento legal, uma estrutura legal, tudo sendo planejado, articulado, vai investir como, vamos fazer o quê, qual é o objetivo? A gente está treinando fora, então não é fácil você reunir um A2A para conseguir fazer 2, 3 treinos ano
lá na Carolina do Norte. Paraclete, né? Você entende? E nós vamos ter daqui a pouco o Paraclete aqui. Então, olha só, quem tem time de ou quem nem sabe que o H2A existe, daqui a pouco vai ver a gente fazendo e vai falar, nossa, que legal, é uma possibilidade. Então, lógico que é. Para quem já faz, é uma possibilidade de repente juntar força, traz os gringos para treinar a gente, traz quem acha que tem que trazer. E os próprios gringos vão vir para cá também. Você entende? Porque hoje nós estamos indo lá atrás do túnel e da informação dos gringos, que são os campeões mundial. Fica mais barato juntar 8 pessoas para dividir uma passagem do que gastar 8 passagens para ir lá visitar o cara. Então, perfeita a sua colocação. Junta isso com o fato do túnel grande, com a tecnologia mais potente. Então, todo mundo vai ganhar muito. O Free Fly vai ganhar muito, porque... O voo vertical de Free Fly também, porque você vamos pode poder fazer VFS, galera. VFS, Vertical Formation Skydiving. Vamos falar disso. Tem muita gente da comunidade já fazendo isso. É tipo 4-way, só que do vertical. Então, se 4-way de barriga já é complexo, isso daí é mais um pouquinho. Mas vamos ter a melhor ferramenta agora. Túnel insano, irado. E pra gente que tá tendo essa possibilidade, pra nós que estamos tendo essa possibilidade de ir pra fora, vivenciar o Mundial e ver os campeonatos acontecendo, ver o VFS no nível que já tá rolando lá fora. Aí entra agora o tal do MFS, que é o Mixed Formation Skydiving. Belly, back, sit, head down. Belly, back. Então, cara, é mind-blowing o negócio. Você começa a viajar, não tem fim. É tipo a casinha do Snoopy. Você entra, daí você fala, acabou. Não, aí você abre uma porta, tem mais um mundo. E nunca vamos chegar no topo. Porque, imagina... Agora a gente vai dar mais um boom. Você lembra? Nós vimos o boom do não tem túnel, agora tem túnel. Absurdo. Olha o nível do paraquedismo, cara. Absurdo. Sabe? Poderia estar mais competitivo? Sim, se tivesse mais competição. Sim. Mas do jeito que tá, já tá irado. A gente tem muitos atletas que estão em níveis de voar eventos internacionais em todos os aspectos. Wing, barriga, free fly. Certo. E brasileiros estão sendo muito bem-vindos. Não só brasileiro, latino-americano. Mas a gente está sendo muito bem visto. Exatamente. Porque estamos representando. O trabalho da base está sendo bem feito. No documentário que eu acabei de produzir, o recorde sul-americano Open de Reddown, o Paulo Pires falou, não é mais uma questão de ter espaço ou ganhar espaço, notoriedade. É uma questão de, assim, ele se arrisca a falar que o Brasil é praticamente a comunidade de paraquedismo que mais ganhou espaço dentro do cenário mundial nos últimos tempos. Ele disse, sem sombra de... A gente exportou gente para muito lugar do mundo, cara. Muito. Com um túnel 12, né, 12 pés, com muito treino, obviamente. Sim. E a pergunta que eu faço, como é que você vê o trabalho de base para o H2A, 4-way? Vocês têm algum pensamento do, vamos fazer um trabalho junto com as escolas, junto com atletas? Óbvio, a gente tem lá CTR, que faz os Big Ways, a gente tem o Flyers, que faz também Big Ways, mas ali são Big Ways. Eu estou falando sobre trabalho relativo 4-way e H2A. Existe uma ideia de pegar essa galera que está começando agora no FF, ou já tem 50, 100 saltos, e falar, cara, vamos fazer. Tem a do Ricardo Pereira, Clínica 4-way. Clínica de 4-way. Clínica de 4-way. Como que você vê a necessidade de se ter uma base maior? Porque, cara, daqui a pouco daqui a pouco vai ter uma troca, óbvio. Daqui a pouco o Fábio Benvenuti vai ficar fazendo documentário, querer fazer outras coisas, e vai ter que ter... Vai vir outro Agostinho Matar. O Rodrigo Edo tá vindo acabou de mandar o documentário que ele fez da Fly Factory. Eu acho que é isso, né? A gente, com lindas palavras, cara, você é um cara que eu me inspirei muito, então a partir do meu trabalho, ele se inspirou, e eu nem fiz isso pensando, mas agora já fazendo essa análise na minha área do audiovisual, tem o Rodrigo Edo, que começou a entrar nessas questões de produzir e menos Instagram, mas mais contar história, né? Agora ele tá vendo como é difícil. Por trás da lente, né? Exato. Não é, contar história não é um negócio fácil, é um negócio difícil, trabalhoso, enfim. E como você vê o trabalho de base, a importância disso, sabe? Eu acho que poderia ser, na minha opinião, posso estar falando uma besteira, poderia ser um pouco mais bem trabalhada, sabe isso? Não sei. Sempre pode. Tudo pode. Tudo pode. Acho que tem um ditado que eu acho que faz muito sentido. Antes feito do que perfeito. Né? Trabalho de base. Eu acho que assim, antes de qualquer coisa, qualquer trabalho de base bem feito, ele vai fazer você atingir resultados melhores. Sim. Ou mais rápido. Certo. Ou um pouco de cada um. Caminhos vão existir muitos ao longo do processo, né? A gente vai ver que era de um jeito, por exemplo, antigamente voava mantis. Hoje não voa mais mantis. Hoje é
mais aberto, mais quadrado, mais apoiado, menos vento, mais pressurizado, o corpo mais flat, né? Então eu acho que assim, o trabalho de base, ele tem e merece ser melhor bem feito. A gente estava conversando exatamente sobre isso no encerramento do campeonato aqui. Pô, a gente não vê tantos novos atletas vindo pro mundo do 4-Way. E aí eu coloquei um ponto pra galera, mas assim, a gente conversou muito sobre isso. É só minha opinião, sabe, Binho? Eu acho que assim, parte disso é que o mundo do Free Fly, ele é muito mais atrativo visualmente, sabe? Eu vejo que eu perguntava pras pessoas... Eu concordo com você. Desde sempre. Concordo com você, mas também ele é mais plástico. Sim, e isso é a base, porque eu acho que as pessoas chegam com uma superficialidade sobre o assunto, o tema, paraquedismo. 4-Way? Não, paraquedismo. Porque o 4-Way, ele é uma entranha do paraquedismo. Sim. Assim como o Free Fly. Agora, uma vez eu lembro que logo que eu entrei na Marinha, eu tava fissurado com o negócio. Nossa, que legal, tem que decorar isso pra fazer o caminho, que legal. Aí a Jussé virou pra mim aqui e falou assim: você tá achando legal? Porque você acabou de entrar no time de 4-Way. Se for mostrar isso pra uma pessoa que não é leigo, que não é paraquedista, ele vai achar muito mais legal ver a Gabi voando Free Fly. Eu falei, você tem um ponto. Porque é mais atrativo você ver a pessoa, nossa, que bonito, tal, do que os caras malucos, blá, 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 blá. O que tá fazendo? O cara tá brigando, tá todo mundo se batendo. Então acho que a abordagem em primeiro lugar. O que é uma coisa? O que é a outra? Porque vamos lá, perfis e perfis. A pessoa que é mais técnica, a pessoa que é mais nerd, a pessoa que é mais focada em querer resultado, enxergar, sentir evolução, o mundo do 4-Way vai ser um prato cheio pra essa pessoa. Porque o alto desafio, o Ricardo Yasuda, por exemplo, eu vim aqui voar 3-1 com ele, o Lucas que fez o contato, arrumou um 3-1, viemos eu, Gustavo e o Lucas pra voar com ele. Pô, o cara se amarra no 4-Way de um jeito, ele voa, ele se diverte, e ele tá num nível legal, e ele desenrola, e é rápido, as coisas estão acontecendo bacana. Agora, como ele conheceu isso? Da onde ele viu isso? Porque você não vê as pessoas abordando o 4-Way, falando de 4-Way. Desculpa, mas tem instrutores conhecidos meus que falam pro aluno, assim como eu falei um dia, vamos sair olhando pro avião. Mas ele não tá ajudando, porque ele não tá se expondo no vento relativo da maneira correta. Quando você falou da base, eu acho que a base começa na nossa casa como instrutor, cara. Eu sempre defendi o lado de que você quer ser free flyer, você tem que ser full flyer, você tem que voar de tudo. Explica esse conceito aí que tá no seu Instagram. Full Flight Concept. Isso eu venho marcando há muito tempo. Por quê? Foi o que fez sentido pra mim. E quando eu vejo as pessoas, pô, que legal, você voa de tudo e tal. Só que eu voo de tudo porque eu pensava assim, ó. Voei bem de barriga. Porque é engraçado, eu entrei pra Marinha, pô, mas não sabia que a Marinha contratava Free Flyer. Não, mas eu não fui contratado pro Free Fly. Mas tu é do Free Fly? Não, eu sou do Free Fly, majoritariamente. Mas eu também sou a instrutora FF, eu não faço salto FF de head-down. Certo. Então eu considero que eu sou um bom relativista, apesar de não de 4-Way. Eu sei voar de barriga. Eu levo o aluno leve, pesado, eu me adequo, eu faço colocar minha veste ideal, mais peso, mais pano, e eu vou entregar o AFF com qualquer pessoa. Só que para isso você tem que entender de conceitos básicos, vento relativo, centro de gravidade e coisas básicas do eixo básico barriga. Se você fizer uma análise logo depois que o cara se forma no AFF, os BBFs. O que ele vai aprender ali? Nível, com heading, aproximação e gripe, cima, baixo, nível, já falamos, e aí separação. Que são as coisas importantes. Agora, o Free Fly moderno, ele te obriga a isso? Não. Antigamente você ia falar de sit ou head-down, beleza, tinha a gripe, tinha tudo isso. O desloque não tem. Então, como é que você vai trabalhar o conceito de nível correto se não tem o desafio de chegar, parar e gripar? Qualquer lugar é bom. Então, com isso, eu vejo que a nossa ausência de puxar pro lado mais, né, tipo, cara, vem conhecer isso aqui, porque... É isso que falta. Olha, a Dayana foi minha aluna do 0, hoje ela tá com 120 saltos. Estamos voando de tudo um pouco. Fazemos túnel 2 vezes por semana, quase toda semana. Bicho, ela tá voando legal, ela tá voando bem, ela já tá entendendo. Mas eu digo pra ela, volta e meia a gente tá aqui. A galera que não só vê ela voando lá depois da diária, vendo a gente saindo disso ou daquilo, chega aqui e vê a gente trocando ponto de barriga. Outro dia perguntaram pra mim, mas você faz BL com ela? Eu falei, faço também. Porque dentro da rotina nossa aqui, a gente faz, já tá voando o sit, já tá quase colocando a cabeça de head-down na tela. Só que a gente chega, aquece, não tem um morning coffee na área? Sim. Tem a mesma coisa aqui. Tira a drena, voa de barriga. E ela gosta. Então cabe a nós, instrutores, partilharmos disso. Porque, cara, salto bom é salto que rola. Lenha não é legal. Você pousa com aquele gostinho que não é legal. Então salto que rola é o salto bom. Brifa um 3-Way bem brifado. Um 4-Way bem brifado. Você vai fazer uma troca de pontos. Você vai fazer um salto dinâmico de chegar, aproximar numa star, fazer um híbrido. Chegar, trocar 2 pontos e deslocar num track. Mas...
tem que ter a base. E nós na retaguarda, eu acho que assim como aquela leitura do aluno, a gente tem que ler o atleta. Porque tem atleta que às vezes para de saltar porque ele não se encontrou na tribo. Ou ele vai para aquele lugar porque ali ele se sentiu mais abraçado, mas ele não se encaixa muito bem. Pô, vamos oferecer do cara vir voar num dia que a gente tiver. Chega aqui, velho, vem voar, os caras aqui vão fazer uma barriguinha. Eu fui uma vez lá pra Bahia, logo que o Durigon assumiu. Eu fui lá de Alió, o Geraldo e ele me levaram pra lá. Aí eu cheguei lá, fui fazer uns coach com a galera, puxar uns saltos lá. Aí, o que vocês querem voar? Ah, a gente quer fazer free fly. Tá, vertical, desloque, não sei o quê. Cara, quantos two-way, three-ways já fez? Não, nunca vou em grupo. Aí eu tive que ser o tiozão chato do rolê, né? O tiozão do parquinho. Falei, então vamos desculpar, mas vamos fazer uma barriga. Mais democrático, papapá. Bicho, eu fiquei o camp inteiro só fazendo barriga e todo mundo se divertiu pra caramba e todo mundo falou, cara, tô aprendendo um monte de coisa, obrigado. E eu só tava falando dos básicos, sabe? Front floater, back floater, camera step, timing de saída. Então acho que o que falta às vezes é a gente falar do básico de uma maneira legal, porque hoje eu vejo que a galera tá perdendo o interesse até num salto de barriga, porque não souberam falar como se posiciona na porta direito, cara. E aí o cara já na saída quebra tudo, um sai antes do tempo, já perde o salto. Salto bom é o salto que rola. Perfeito. Então, você preparar a pessoa para estar no mínimo de alguma coisa, e o belly é a base. Porque, volto a dizer pra galera, ó, barriga você tá mais devagar, tempo de reconhecimento é diferente. Você tem mais superfície de área de contato com o vento no corpo, então você tem mais facilidade do controle. Aí depois, quando você vai evoluir para as outras vertentes de voo, o back, que é o safety position do free fly, depois o sit, depois o head down, depois tudo vai ficar mais lógico, porque vai ser sempre a mesma coisa. A gente sai do avião a 12, quer aproximar até 6, daí separa 5,5, só que você só guarda 1.000, 1.500 pés para separar. O quão bom você está fazendo o track? Você está respeitando o sonoro para separar na hora certa? Você está indo numa radial correta para estar o mais longe? Porque o importante não é fazer o ponto, cara. É paraquedismo, é voltar pro chão inteiro. Então, a gente tem que ser bom de coisas muito mais relacionadas à barriga primeiro, porque você vai separar de barriga, é track o nome, você vai parar de barriga para comandar, porque se quiser comandar de outro jeito vai dar ruim, e dali para frente é que as coisas vão acontecendo um pouco mais natural, porque você dominou o básico muito bem e você tem segurança. Veja, a gente sai a 10,5 para fazer um salto de treino ou de competição no four-way, faz sequência do salto até 4.500 pés, separa 4,5 para comandar 3,5. 4 pessoas mais um câmera. E ninguém abre perto. Ah, tá, não, no H2A às vezes isso, aquilo, tá, mas tá todo mundo atento. O cara tá um pouco mais perto, você viu que ele vai lançar o pilotinho, a hora que ele sobe o pilotinho, você joga o seu. E você tá sabendo que ele tá aqui. Então você tem um certo controle de pilotagem na abertura, que se você tomar um noventinho aqui, você já vai estar direcionando para a radial correta da separação. Então acho que todas essas coisas, se estiverem mais bem calibradas desde o começo, a vivência do próprio esporte vai fazer o cara repetir. Por que hoje você é pica do que você faz? Quantas vezes você montou e desmontou esse estúdio? Até se aprender que o cabo bom não era esse. Era Você tava falando isso. Eu não ouvi essa conversa. Mas enfim, é muito louco, porque no final, cara, a gente está repetindo um sistema, as operações, e se nós entendermos que existe um mundo muito divertido em coisas básicas, você vai ver que tem muito para explorar e para, sabe, evoluir. Então, para você que ouviu toda essa explicação, tem uma novidade importante que você vai conseguir extrair o máximo possível, que, na minha opinião, o Renan é um ótimo coach, né? Um cara que tem uma didática foda na parte não só de AFF, de coach, mas tanto no Insult, seus cursos de navegação e pouso, Bellyfly, né? Four-way, 8-way, com a bagagem que você está tendo agora absurda. Você agora está numa fase que eu acho que é uma fase super importante, que não só você vai trazer seu conhecimento para muitas pessoas, mas as pessoas que já estão no paraquedismo vão poder usufruir. Eu queria que você falasse agora qual que é a sua missão atual, o que está rolando com você atualmente. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade, cara. Irado. Bom, Boituva faz parte da minha rotina faz muito tempo. Muitas vezes alunos, ex-alunos chegaram para mim e falaram: cara, bicho, você nunca pensou em ter a sua escola, né? Em abrir o seu canto? Eu invisto. Vamos lá montar um negócio que eu invisto. Eu dizia: cara, não quero ser dono de escola aqui em Boituva, não.
mó treta, todo mundo se odeia. Os caras eram brother, saltava junto, ia fazer recorde. Hoje o cara liga na Farfã pra falar que não pode dividir a decolagem, tá ligado? Eu dizia, não, essa parte da sanidade mental eu não quero perder, não. E sendo eu mesmo, mas não sempre o mesmo, eu vejo que chega um momento que... 2025, adoro o ano ímpar. E esse ano tá sendo incrível porque muitas oportunidades da ordem da vida pessoal do Renan e agora do âmbito profissional mais ainda, muitas oportunidades foram abertas. E eu acho que 2025 pra mim é o ano que os meus astros disseram, cara, as oportunidades vão aparecer aí. Fala não, abraça. Tipo, diz sim. Tenta. Antes feito do que perfeito, lembra? Então tenta, faz. E agora? E nessa eu tô abrindo essas portas e essas janelas. Então, obrigado. Primeira mão, tem um espaço pra chamar de meu. Adriana Jump. Tô na Adriana Jump, acabei topando uma parceria em primeiro momento, né? Então, tenho essa oportunidade agora de ter uma escola com uma excelente infraestrutura no Centro Nacional de Paraquedismo, na sede da primeira escola que me atendeu enquanto profissional, que me abriu as portas, que né? Foi na Brasil, né? A Brasil, do Insano. Uhum. E tô lá hoje com uma frota de equipamentos novos, bons, para atender o AFF. Tenho Student do 200 até o 260 montado em equipamento. E um Velame 280 para eventual necessidade de colocar no equipamento maior. Tenho equipamentos de transição para atleta. E tenho 5 equipamentos de tandem. Então... Mas não é só isso, tem um espaço para atleta. Eu acho que o Supra... esse é o maior ponto. Esse eu acho que é o ponto da minha maior alegria. É isso. Sabe? Eu queria que você falasse sobre isso. Bicho, a partir do momento que eu viro o instrutor que eu virei, de ter planejado um dia virar um cara que soubesse de tudo um pouco, e que nisso, daquilo, e de repente você se vê na vida recebendo pessoas dizendo coisas legais, dizendo, cara, teu trabalho tá sendo bem feito, obrigado por isso, parabéns por aquilo, tal. Lógico, tropeçando aqui, errando ali, né? Normal. Padrão. Mas chegar no ponto que eu tô... Vamos lá então, já que a gente vai falar. Cara, tudo aconteceu de uma forma muito louca. E aí eu acho que o universo, ele tem muitas paredes, que tudo que a gente manda bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aí voltou tudo de bom que eu nem sabia que eu tinha mandado. Porque coincidiu de um grande amigo meu, que foi meu aluno, a FF. Temos uma história longa. Qualquer dia eu quero chamar o senhor para registrar isso lá, então. Tá. Fica aqui registrado esse convite. Quero muito fazer esse bate-papo lá. Quem que é esse aluno aí? Nylon. Vulgo Nilo. Nilo Faber. O Nilo, cara, no mesmo dia que eu vou lá e pego a chave do rolê, das portas da chave lá, com o Marcelo He-Man, ele me liga à noite, dizendo que ele tinha entrado com a bunda e alguém com o pé. Eu falei, seus problemas acabaram? Chegou a nova escola de salto duplo Tabajara. Não, brincadeira. Eu falei pra ele, cara, que loucura. Eu tô feliz e triste, porque eu tô feliz que eu acabei de assumir um negócio novo aqui, contei pra ele que eu tava assumindo a gestão da escola, que eu ia tocar. Ele falou, nossa, mas que legal, tal. Eu falei, só que não tem movimento, o negócio tava parado. Então tem um monte de equipamento bom, tem uma puta estrutura legal, mas tá meio devagar, a gente vai ter que movimentar tudo isso. Então eu gostaria muito de poder falar, vem comigo, mas eu não tenho nem o que eu te oferecer. Hoje eu vou ter trabalho pra te oferecer. Ele falou assim, tá, que trabalho? Eu falei, sério? Aí ele já chegou, a gente chegou trocando ideia, e o Nilo, pô, você conhece o Nilo? Conheço, óbvio. Pra quem não conhece, é um cara, um ser humano da melhor qualidade. Eu sou suspeito de falar, mas tipo, temos um perfil muito similar. Muito. Em termos de visão do esporte, visão de vida, paixão por fazer, vibe. Isso foi a coisa que eu mais achei incrível. Porque se eu tivesse planejado e colocado no papel dizendo, Deus, faz aí uma receita pra mim, me manda quando possível, não ia ter vindo assim. Casado no timing das coisas. Perfeito. E aí, cara, a gente já evoluiu a ideia e tipo assim... Tudo aconteceu muito rápido. Eu peguei a chave num dia, no outro dia eu tinha um pilotagem de velame com a Cíntia e depois já apareceu o Verpa, fizemos 2 coach de wing. No outro dia o Igão tinha uma diária lá, já colou também. Então assim, rapidamente eu vi aquele núcleo das pessoas que eu gosto, que eu tenho estima, que trabalham bem, que tem uma visão no mínimo similar que a minha sobre o paraquedismo, porque pô, eu e o Igão, a gente treinava muito junto, muito. As primeiras diárias que eu fiz na minha vida lá com o Manf e tal, era eu, o Igão e o Cris. Então, é tanta coisa, e aí de repente todo mundo agora é multi-rating, todo mundo tem os seus atletas, todo mundo tem a sua forma de trabalhar decentemente, sabe? Entrega um bom tandem, faz um bom AFF, entende vento relativo, instrui uma boa navegação. É só disso que a gente precisa. E de repente eu vejo essa galera falando que legal, tô com você no que puder e no que der. Putz, bicho, isso é fantástico.
Porque... A ideia é transformar lá num ambiente pra... Você falou que você quer transformar... Na real, não tem que transformar nada. O ambiente tá feito, velho. Eu acho que a única grande diferença é que em Boituva tem muita escola de paraquedismo. Tá. Só que é a escola que vende duplo pra captar a escola de verdade, né? Tá. Eu não. Eu sou o Renan que lida com atleta desde sempre. O Nilo lida com atleta desde sempre. O Igão tá há muito tempo lidando com atleta e tantos outros. E aí... Mas nós hoje somos um clube de atleta, que nem antigamente. Talvez como foi um dia Fly Factory, que não tinha FF, não tinha... Era um clube de atleta. Então, eu acho que a verdadeira contramão de tudo, pra mim, nesse quesito novo, é que assim, eu não sou uma escola de duplo que também vai vender a FF e dá coach. Eu sou um cara que dá coach, que também vai vender a FF e talvez fazer uns duplos também. Óbvio que eu vou impulsionar, tô pegando agora, faz uma semana, vou entender de tudo, onde investir, como fazer, qual que é a melhor estratégia, mas o meu negócio são os atletas. Eu topei isso porque eu quero fazer uma oportunidade melhor de ganhar mais poder, de avançar com as coisas que eu acho que são projetos legais, de poder fazer para a comunidade que tem perto de mim e que queira estar ali perto, algo diferente, algo melhor, porque a gente vê de tempos em tempos as modas, os usos e os costumes. Cara, a gente pode juntar força e fazer coisa muito legal. E ali eu tenho um espaço que é uma baita de uma estrutura pra galera chegar, passar um belo dia de saltos com um puta de um conforto, sabe? Você tem uma escola que tem lá o seu banheirinho privado, que você pode ter sua paz naquele momento matinal. Tantas coisas, tem uma sala pra projeção de filme absurda lá em cima. A sala VIP lá em cima, meu Deus, o dia que eu entrei ali, aliás, lançamento de qualquer coisa que a gente for fazer, Vamos a gente podia, lá. né, um hotelzinho ali, não ia ser ruim, não. Vamos fazer lá. Sala de aula boa. Então, assim, eu acho que em termos de estrutura, cara, eu vi ali a melhor estrutura que eu, pra lidar com atletas, poderia pensar em ter. É verdade. Não desmerecendo a ninguém. Não. Mas, assim, falando daquilo que agora tá na minha oportunidade. Cara, é incrível. Equipamentos bons, estrutura boa, um prédio pintadinho lá, todo divertido, Adrena Jump. Tem... Banheiro reformado, tudo absurdo. Não, e o nome? Adrena Jump. Adrena, né? Acho que tem a ver com a emoção, com as coisas. E é engraçado, porque eu cheguei, já tinha lá umas buchas de material de edição de algum tempo. Tá? E hoje de manhã, eu peguei o contato do passageiro e mandei, falei, cara, olha, prazer, eu sou o Renan, tô assumindo uma gestão aqui e tal, desculpe o ocorrido. E fui entrar em contato com o cara pra dar uma satisfação, pra dizer, olha, se vocês pensarem, apesar desse problema, se vocês pensarem em fazer um salto de novo, me procura a escola aqui, a gente vai ter o maior prazer. Não, cara, pô, obrigado pelo feedback, essas coisas acontecem. Então, acho que quando a gente coloca a energia, cara, porque a gente é vibração, a gente é onda. A gente é onda. Eu falo muito porque eu tô vivendo isso. Tem hora que você chega num ponto, ou do lado de alguém, ou em alguma circunstância, que a vibração não tá igual. Você não consegue, você repele, você não fica muito bem ali. Tem uma frase que é muito forte. Alma rasa não gera onda. Nossa. Caramba. Caramba. Tá, alma rasa não gera onda. Tem um monte de alma rasa não gera onda. Que fica tudo fletinho. Agora a alma profunda, mano, quando chega, bate tsunami. É isso. Então acho que você e o Nilo, nessa questão... É uma somatória muito legal, cara. A gente tem muito tesão, a gente gosta de poder fazer o nosso bem feito. Eu acho que lidar com o atleta, acima de tudo, é doação. Sabe? Eu tenho comparado muito pras pessoas, ultimamente, cara, com um dojo de uma arte marcial. Porque, geralmente, por exemplo, o Henrico, meu filho, ele fez taekwondo por muito tempo. E é natural que chega uma hora que tem lá a troca da faixa, daí tem uma competição. É nisso que o esporte vai favorecer o crescimento do atleta também. Porque competir é ensinar a ganhar e perder. Perfeito. É lidar com frustração. É você... Então, eu quero poder propagar mais esse tipo de coisa. Eu não quero que o meu free fly de hoje em dia seja só sinônimo de camp. Eu quero que o meu free fly também tenha campeonato. Pra gente olhar um pra cara do outro com aquela cara de drena. Não vai capotar na saída, hein, ô filha da mãe? Só quem viveu sabe, mano. E é o tipo de coisa que ensina. É o tipo de coisa que dá tesão. O cara que corre de kart um pouquinho mais sério, ele quer disputar uma provinha. O cara que joga tênis um pouquinho diferente, ele quer jogar um campeonato. Então, eu acho que tudo isso faz a gente poder ter mais possibilidades de fazer pelo esporte. Já que o esporte, por todo esse complexo que a gente falou de túnel, de trazer gente, comunicação. Olha, na época do meu pai, cara, eu quero saber de pilotagem de velame. O que você vai correr atrás de quem? Se você tivesse por onde, conhecesse alguém, você ia lá na fábrica da PD, falar com os caras da Flight One, se pá, já existia. Hoje não. Hoje a gente tem acesso. Então, o que eu quero? Bons conteúdos, bons
materiais, que os atletas que estiverem ali perto de mim consigam sugar o que eles acharem que merece, de tipo, eu quero ser um bom paraquedista. Então, amigo, saiba um pouco mais sobre tua carga lar, comportamento do teu velame, os passos da sua evolução. Porque é muito normal a pessoa estar aqui e se medir com a régua do Robinho, do Neymar. Calma, velho. Eu sei que o esporte permite você trazer um Sebastian pra te treinar, que é o cara do pico de uma modalidade, ou o outro que é um puta, não sei quantas vezes campeão mundial. Sim, né? Eu ouvi isso uma vez, eu gravei isso. O cara falou, não, aqui a gente pode contratar o Maradona, o Pelé, o Robinho pra vir dar coach pra nós. É real. É verdade. O paraquedismo, ele permite isso, né? Mas é muito louco ver que, cara, é um universo que não para de ser vasto. Só que a gente tem que cuidar da base bem feita. E lá na Adrena Jump, a sua intenção é fazer um camp, né? Que você falou Thanksgiving, né? Na verdade, o Thanksgiving é a minha ideia. Eu conversei com o Nilo sobre isso. Quem até trocou nesse assunto comigo a primeira vez, logo que eu falei da escola, foi o Zanata. Que a gente, em 2018, teve uma trip lá pela Skydive True pra gringa, com o Todinho, né? Com a galera. Lá nós participamos do Thanksgiving, né? Do Dia da Ação de Graças lá nos Estados Unidos, na área de D-Land. Tá. Então, imagina o quão mágico foi olhar pro lado e ver só a nata do paraquedismo, tipo Norman Kent, que grava a Missão Impossível pro cinema. Sim. Só tinha os caras, né? E lá, todo mundo chegando com seu prato, sentando pra comer, aquela coisa celebrando. No final do dia, o tal do Flaming Fury, que era uma loucura lá, os caras botam fogo no papel higiênico e fica chutando lá até acabar o bagulho. Mas no geral, cara, a gente tem muito pra agradecer, sabe, Binho? Eu acho que eu sou um cara que, diante dos problemas que eu passei, eu aprendi muito a ser grato. Porque eu acho que se eu tenho problema com o meu carro, é porque eu tenho um carro, olha que beleza. Ai, a minha família, não sei o que. Pô, cara, tu tem família, irmão. Exato. Não aguento mais meu irmão, minha mãe, não sei o que, cara. Então, quando a gente aprende parece clichê, né? Ai, aquela história do copo meio cheio. Mas não é isso. É que realmente, cara, a gente acorda e tem a ótica de duas coisas. Tá bom, vai continuar bom e eu vou fazer ficar bom. Tá ruim, vai continuar bom, ruim, eu vou ficar continuando fazendo ficar ruim. Cara, nunca vai estar perfeito. Nunca. A grama do vizinho vai sempre aparentar estar mais verde. Você sempre vai olhar para seus problemas como os piores problemas. Olha do lado, tem gente passando fome, irmão. Verdade. Então, eu acho que falta um pouco a gente se cobrar nesse lance de gratidão, sabe? A gente tem muito para agradecer. E isso é uma coisa que eu acho que faria muito sentido para mim, pro meu momento, para as pessoas que tenho ao meu redor, do tipo, cara, a gente tem muito a agradecer. Eu tô vendo isso daí como uma grande oportunidade. Por exemplo, o Vicente. Tava junto com ele lá na Skydive True até outro dia, né? Até uma semana antes de eu aceitar tudo isso, eu tava lá com o Vi, levando meus movimentos lá na escola e tal. Liguei pra ele pra conversar quando eu tive a oportunidade. Então, lembra daquele medo que o Renan falou que tinha das coisas antigas? Pô, eu tive um puta papo legal com ele, vou voar de wingsuit com ele na quinta, inclusive. É isso. Então, o que a gente pode somar, vamos somar. Só o que eu quero é para as pessoas que estão perto de mim, para o meu clube agora, fazer a minha melhor dedicação. Ali perfeito. Eu tenho certeza que vai ser falado com o aluno que é categoria B sobre peso e balanceamento de aeronave. Tenho certeza que ali a galera vai ouvir falar sobre ponto de saída, leitura de vento, porque outra coisa, mudou o lance da reta de Boituva. Caramba, como é que vai fazer? Pipocou um monte de mensagem. Calma, galera. Só estão fazendo o que nunca deveria ter parado de fazer, que é ler o vento, traçar a resultante e lançar no cone do vento. Então acho que é isso. No final das contas, nós estamos evoluídos pra caramba em muita coisa, mas até pegando um gancho com o Faroe, a gente viajando agora com o time do H2A e tudo mais, pegamos lá uns vídeos do Joca na época de outras aerofesta e tal. Se você vê as saídas que os caras já mandavam naquela época, se pegar uns caras hoje aí, ó, Cate Bravo, Charlie, fala, chega aí, vamos tirar uma saída de Faroe assim, mas jamais. Então, volto a dizer, o básico bem feito vai fazer a gente instruir melhor desde o começo. Pessoas melhor instruídas vão saber melhor o que elas querem pra si e o que não querem. Porque você tem todo o direito de falar que você não quer voar Faroe. Mas tu já fez um salto de Faroe? Não sabe. Tu já fez um salto de alguma outra coisa? Aí o cara nunca fez um 5-way. E ele quer se enfiar, não tem way de desloque. Exato. Faz sentido? Porque no final você não vai ter que separar. Você não vai ter que ir pro seu quadradinho. Quanto mais gente, mais restrito. Você vai ter que dividir o mesmo céu com mais gente. É verdade. Então, se dermos, eu quero poder ser o cara que vai mapear esse bom paraquedismo que muitas pessoas como você, e muito obrigado, admiram do trabalho do Renan. Tá, não sei se é fácil, se é difícil, mas cara, se você se dedicar, dá pra fazer bem feito. Leva tempo? Leva. Eu levei, acho que 1 ano e meio, 2, pra fazer 100 saltos. Hoje eu tô com a Dayana de exemplo ali, ó, que em 3 meses ela fez 100 saltos. Então, são outras realidades. Quando você pega a ferramenta túnel,
a possibilidade de evolução aumenta muito. Você pode ter tempo e dinheiro para investir, então você vai conseguir dar uns saltos compatíveis até para dar um sizing melhor se você quiser. Mas desde que a gente tenha muito claro que é individual, a leitura das coisas é pessoa para pessoa, as aptidões que nós temos para uma atividade não vai ser levada Ctrl+C, Ctrl+V para outra, então o que para mim é fácil aqui pode estar difícil ali, e o que para um é difícil, o outro aprende fácil. Boa. Mas todo mundo vai patinar em algum momento, sabe por quê? Nós não nascemos para voar. A gente não tem pena, a gente não tem asa. E enquanto não começar a nascer pena e asa e a gente não tiver uma aerodinâmica diferente, nós somos bípedes terrenos e indo contra a natureza para fazer uma coisa que tem que dar certo. Então sobreviver é a melhor opção. Cara, aprende a navegar seu paraquedas. Ah, mas velame grande. Não, aprende no velame grande. Vai ficar mais fácil depois que o velame pequeno, porque vai por mim. Velame pequeno é mais arisco, em todos os aspectos. Então, se a gente consegue plantar a semente, porque isso não é algo imposto. Respeito, você conquista, você não impõe. Então, o que eu posso dizer hoje é que eu estou extremamente gratificado, né, ou estou grato, por ter tamanho reconhecimento de tantas pessoas que estão do lado, seja para apoiar estando ali no dia a dia, ou para dizer, cara, boa sorte, sucesso, acho que você tem potencial, vai lá. Porque é isso, eu acho que se a gente acredita, né, em homenagem à minha mãe, que um dia me deu um abraço, chorando, minha filha pequenininha no colo dela, daí eu não entendi nada. Falei, o que tá acontecendo, mãe? Não, filho, é que um dia eu falei pra você que não era possível você viver disso, e hoje você sustenta sua família disso, me desculpa. Falei, não, tá tudo bem. Eu falei, eu enxergava que era, você não. A gente teve que ter o que aconteceu ali pra você hoje entender que sim. Que bom, obrigado. Você nem precisava falar, mas obrigado, né? Então é possível, o impossível não existe mesmo. É o slogan da Nike. Então é o negócio do livro. Era impossível, até que alguém foi lá e fez. Agora não é mais, agora o limite mudou o padrão. Então, túnel grande vai mudar o padrão do nosso limite. A gente vai poder treinar mais gente para mais coisa, né? E lógico, mas é maior, então talvez vai ficar mais caro. Sim, mas se você vai voar com mais pessoas, vai ficar mais barato. Exato. Então tudo vai ter ônus e bônus, sabe? Eu quero fazer um salto em grupo. Cara, mas tu já treinou individual? Porque tem que treinar o individual. Não é fazer 50 mil diárias, não. Mas treino individual para você ter uns aspectos mínimos de segurança. Boa. Saiba ter um bom trabalho de nível em qualquer modalidade, galera. Qualquer modalidade. Eu falo com um pouco de propriedade por voar de tudo um pouco, mas assim, nível head em proximidade e uma boa separação. Você entendeu? Se você tem nível head em proximidade, LSD eles falam na gringa, Level Slot Dock. Então, se você tem isso como uma premissa básica ali e respeitar uma boa separação, bicho, qualquer salto vai ser um bom salto. Mas eu não fiz o que eu tinha que ter feito, eu não gripei. Aconteceu de eu não chegar, o recorde noturno era one shot. Eu tinha competido, saí da competição indoor, fui correndo pra Piracicaba pra decolar, pra saltar em Boituva, só eu não cheguei. Rogerinho, eu fiquei com vergonha, o Rogerinho tinha me chamado pro negócio, só eu não gripei. Tava geral lá, fumígeno, chuva de prata, só eu não cheguei. Você pousa feliz de não ter homologado o recorde? Não. Agora e aí? O que você vai fazer? Treinar mais e tentar na próxima de novo. Galera, 1000 perdões, foi mal, não deu dessa vez. Eu ouvi uma frase no futebol, até o Romário erra. Bicho, a galera às vezes fala com a gente como se a gente soubesse tudo e não errasse nunca. Você não tem noção do quanto a gente erra e vai errar. Então, não adianta ficar putinho que não tá dando certo. Tá faltando treinar mais, tá faltando se concentrar mais. Que técnica que a gente tá usando para se concentrar para uma saída X específica? Uma vez conversando com o Terraguar falando de saída de tandem, ele sai com uma perna para baixo e outra para cima e eu saio invertido. Aí a gente falou, vamos trocar? Você sai com a que eu saio e eu saio. Parecia dois mancos caindo do avião, ninguém saiu e se expôs. Sim. Então, cara, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Então não existe uma fórmula única, sabe? Eu tento ter um cuidado hoje na hora de instruir, porque eu digo, olha, isso é o que funciona pra mim, tenta desse jeito, porque pra mim, dentro de tudo que eu fui testando e moldando com as pessoas, isso foi o que eu vi que deu mais certo. Agora, se inverter o pé pra você for fazer mais sentido e você cravar tua saída com o pé invertido, ótimo. Manda ver. O que eu quero é uma boa saída. Se o pé esquerdo vai ter que estar na frente no teu caso, cara, vamos ver, mas tenta uma vez desse jeito e depois tenta de outro. Então, tem que se dar a oportunidade. A gente se deu a oportunidade de se jogar do avião, seja para fazer um duplo, a gente se deu a oportunidade de confiar naqueles malucos do AFF e depois a gente foi desbravando o mundo, fez contato com o cara lá no YouTube, o outro do Instagram e tudo aconteceu. E hoje a gente tem esse mundo difundido, que você vai saltar lá na pirâmide do Egito, que você vai saltar lá no meio do oceano, nas ilhas não sei da onde. É um momento ímpar. A gente tem muita coisa boa para ser aproveitada desse momento e de tantos outros com certeza. Então,
que a gente consiga surfar a onda boa, que a gente consiga sempre elevar, o que eu quero de coração é elevar o nome do paraquedismo, sabe? Eu vivo disso. Eu sei que para muitos o paraquedismo é uma brincadeira, né? As pessoas vêm se divertir aqui e tal. Então é o playground. Eu escolhi disso. Lembra que eu falei meu pai? Então eu vivo de uma coisa que talvez para outras pessoas não é coisa séria, mas para mim é a base da minha vida. Eu tô falando de muito tempo. Eu tenho mais hora de voo. Eu já tava calculando isso outro dia. Olha as viagens. Eu tenho mais hora de voo no Caravan do que muito piloto que eu conheço. Aí. Porque de 13 mil saltos, se eu for considerar que a maioria esmagadora são de Caravan, cada decolagem 15 minutos, quantas horas de voo eu tenho de Caravan? Aí um dia eu entro no avião, pombinho sentado atrás de mim, e eu escutando um barulho diferente, daí eu fiquei com aquilo na cabeça, de repente a hora que eu olho pra trás, o pombinho já tava me olhando assim. Tipo, nós dois tínhamos percebido um barulho diferente. Aí ele cutucou o piloto, falou, viu, tá com um barulho diferente, o cara mexeu no passo, eu esqueci de mudar o passo da hélice, eu só ia mexer depois pra decolar, alguma coisa assim. Então assim, é muito louco, porque a gente vai ficando natural, entende? Então se as pessoas entendem desde o começo algumas pequenas coisinhas, vai ficando natural, boas práticas. E aí a gente tá sabendo como se safar de não voar para negativa, que técnica usar para trazer o velame mais perto da área se estiver na roubada, que tipo de separação fazer quando tá num salto específico. Por que não voar para baixo da reta depois que o paraquedas estiver aberto? Essas são coisas importantes. Eu não entendo por que até sem saltos as pessoas não estão atrás desse tipo de informação. Mas eu entendo, porque nós instrutores não estamos abordando. É isso aí. Porque a internet, ela mostra sair de cima do balão, coisas alucinantes. E isso vai para um outro estágio. É você falar pro cara que tá pilotando kart no comecinho, quer correr na Fórmula 1? Lógico, né? Lógico. Ele vai querer, ele não sabe aonde ele tá entrando, né? Então acho que é mais um trabalho que eu acho que, principalmente agora, numa gestão de escola, nesse tempo moderno, com todas as possibilidades, conhecendo hoje e tendo estreitamento com tantas pessoas, eu só espero poder propagar um pouco melhor as coisas. Vai dar muito bom isso, mano. Eu acho. Vai dar muito bom. Eu acho que já deu. Partindo do vai dar muito bom, o que você acha da Liga dos Atletas? Cara, eu acho uma coisa muito fantástica. Eu acho que o Geraldo, ele quando idealiza isso e converte, né, faz virar a Liga dos Atletas, perante todo o know-how que ele tem de outras coisas na vida, eu acho que ele cria um produto, vamos chamar de produto, que é fantástico. É fantástico em vários aspectos, porque a gente como atleta se sente abraçado por ter um pouquinho de desconto, seja numa diária, seja num artigo de paraquedismo que vamos ter que comprar, né? Vai ter que comprar um DA, vai ter que comprar um velame, vai ter que comprar um container, vai trocar de altímetro. E você vê o link que ele criou com fabricantes e com todos os parceiros ali para 5% de desconto, 15% de desconto, 10% de desconto. E aí você tira o paraquedismo. E esse é o ponto maior. Tem vários sites aí, vários canais que falam aviões e músicas e tanto outro. Para quem é aquilo? Para pilotos? Não, aquilo é para os amantes da aviação. Então, por favor, você que não é paraquedista, que está assistindo esse podcast desse meu amigo que faz um excelente trabalho, não tô puxando o saco, porque o cara é bom mesmo e faz muito tempo que ele tá ralando, eu acompanho desde sempre. Cara, entra aí, ligapqd.com.br. Veja a quantidade de lojas, eu tô falando assim, loja de artigo de roupa, a farmácia, tá? Veja a quantidade de lojas e pontos cadastrados que por você ter o cadastro conosco aí na Liga, vai ter desconto. E eu não tô falando agora de paraquedismo, não é um papo com vocês paraquedistas. A comunidade já conhece, quem não conhece tá atrasado, vai atrás, por favor. Mas você que não salta, que se apoia a ideia do paraquedismo, acho legal, acho que esses caras são tudo muito louco, mas eu gosto deles, gosto de ver, acho que vocês têm uma puta vibe legal. A gente recebe muito feedback, né? Cara, se você pode dar um pequeno apoio pra gente, você vai fazer um grande, ou melhor, se você quer ter esses benefícios pra você, você vai dar um puta no suporte pra gente. Porque isso é uma coisa que vai fazer você ganhar dentro da sua vida pessoal. Todo mundo tem que comprar coisa na farmácia. Você põe seu CPF lá por estar cadastrado na Liga, você vai pagar em alguns produtos 17,5% a menos. Exatamente. Por estar cadastrado. E você não é paraquedista, mas você está fazendo de alguma forma uma contribuição pro esporte. Porque a Liga, ela quer dentro desse processo de fomentar o esporte. Bom, é só acompanhar. Olha esses podcasts que estão rolando. Inclusive, tenho eu que fazer mais comentários lá, né? Porque eu só dou like, né? Eu ouço, vejo e tal. Vou me comprometer muito mais a isso, com certeza. Comente, é importante pra gente. Impulsionar, engajar. Mas, de verdade, se você pode dispor de R$60 por mês, você vai apoiar o esporte, vai dar um suporte muito significativo pra gente, por mais que, mas um valor desse tão pequeno, você não tem noção da quantidade de pessoas, de boa mentalidade
vontade e querência pelo esporte a gente tem. Então, isso é um canal que você com certeza vai contribuir para que a gente consiga dar passos melhores e maiores. Então... E para você, atleta, quando você vai pegar um desconto num Sonoro, num DAA, já vale o ano inteiro você pagar a liga, entendeu? A liga. Exatamente. Eu acho que eu e o Johnny fomos os primeiros, eu não sei hoje como tá isso, mas fomos os primeiros a cadastrar a nossa diária lá para os atletas que são da liga. A gente dá 5% de desconto em cima da nossa diária, que dá exatamente os R$60. Ou seja, se o atleta faz uma diária, eu estou dando para ele os R$60 para ele pagar o bagulho. Então, estamos querendo fazer não por nós, é pela comunidade, exatamente. Porque eu acho que nós estamos numa fase que nós vimos que dá para fazer mais e melhor. Então, eu quero que o Geraldo seja um cara muito bem sucedido no paraquedismo que ele pratica, porque ele é meu amigo, a gente treina muito, ele gosta, ele tem vibe, ele salta, ele curte, mas olha o que ele tá trazendo para nós. O cara mexe com funerária na vida dele, mano. Nada a ver o rolê do cara. E graças a isso ele conseguiu linkar, inclusive, assistência funerária. Para pensar. Tem um monte de plano aí que não cobre paraquedismo, sim, cara. Sim. Outra coisa legal, aquele lance do seguro da CBPQ, que também é uma mão na roda às vezes, mas sabe, é disso que a gente precisa. Então, Liga dos Atletas, tá aqui, ó. Liga PQD. O meu clube escola, Adrena Jump, vai ser o ponto, com certeza, da Liga dos Atletas ali, porque eu acho que nesse conceito de que quando a gente tem bastante gente a fim de somar, eu sou prova viva de que pessoas de bem se juntando, a gente vai muito mais longe, a gente faz muito mais coisa, e o momento hoje tá muito favorável, cara. A gente tem muito atleta novo e os antigos, e então é um mix de conhecimento, de novidade do antigo com o novo, o que era, o que é, e a gente tá vendo fundir um monte de coisa nova e tá legal pra caramba. Então vamos surfar essa onda, vamos aproveitar isso e que realmente a gente consiga fazer essa diferença ali na escola. Nilo, obrigado. Vai ser irado. Bom, com essas sábias palavras a gente vai encerrando por aqui. O que o Renan falou foi tudo pertinente. Acho que obrigado mais uma vez, Renan. Eu que agradeço. Pelas suas palavras, por todo o seu conhecimento. Para quem não conhece, a Adrena Jump fica lá embaixo, na frente do 420. Se você descendo ali no CNP, fica do lado direito, dá uma passada lá, toma um café. Aliás, tem um cafezinho incrível lá de cápsula, que é uma delícia. E uns biscoitinhos. Tem sempre uns biscoitinhos lá, que é uma delícia também. E o tradicional café com canela, que eu levo de casa. Exato. É bom. Exato. Passa lá. Obrigado por estar com a gente até aqui. Não deixe assim, por favor, deixe seu comentário aqui, pra gente é importante. Compartilha com as pessoas. E tá aqui, de novo, o Matheus vai colocar aqui o QR Code para vocês acessarem. R$60, do preço de 2 dobragens, pelo amor de Deus. Tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Renan. Valeu, Binho. Valeu, mano. Obrigado, mano. Sucesso. Quer falar mais alguma coisa? Quer convidar a galera para as suas últimas palavras? Tu já confiou. Acho que melhor foi o teu convite aí. É isso. As portas estão abertas para a comunidade. Galera, esperamos poder contribuir muito e fazer muito juntos, de verdade. É isso. Que a gente tenha um momento muito próspero, não só na Adrena Jump, mas pro paraquedismo como um todo. Que a gente consiga praticar um bom paraquedismo e cada vez mais melhorar o que tiver que ser melhorado, com muita vibração boa e sorriso no rosto. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, obrigado. Fui.